convidados aí do Bate-Papo na Meg, o Japa e a Patrícia, do Me Leva Viajar. Obrigado, querido. Obrigado. Depois de quanto tempo? Quanto tempo, né? Deixa eu filmar vocês aí agora. Nós estávamos em estado estrangeiro da outra A vez. gente tava lá no Paraguai. Estava lá no Paraguai. Tudo bom? Beleza? É isso aí, vamos lá. Eles conheceram a Meg, só que a Meg tava sem roupa ainda. Tava né? sem roupa, Tadinha aham. ainda. Tava. Diferente, é. Vamos lá, a gente vai ali com eles, daqui a pouco a gente volta aí. Valeu. Bom, estamos aí de volta aí no Bate-Papo na Meg. Hoje 2 convidados super especiais, pessoal do Me Leva Viajar, Japa e a Patrícia. A gente conheceu eles numa viagem que a gente estava no Paraguai. E aí a gente estava umas ruínas lá e a gente passou, eu olhei e falei... Conheço eles, né? Sabe por quê? Porque a gente fez uma viagem para Foz e os vídeos guia que a gente fez para conhecer Foz foi de vocês. Ah, que legal. Nossa, Aí a gente assistiu legal, todos né? os vídeos, A tá? gente maratonou, né, o vídeo de Pra vocês. poder, aí eu falei, ué, acho que eu já vi, né? Eu conheço de algum lugar. A gente viu o avanço saindo, né? Na hora lá dentro não prestei atenção, porque a gente tava na frente, Sim. né? Então, mas tem uma coisa que vocês não sabem. Ah. A gente saiu, no meio do caminho, eu falei pra ela assim, pô, eles estão a pé, eu acho, vamos ver se eles querem uma carona? A gente pegou e voltou, a gente ficou uns 20 minutos esperando No vocês. estacionamento. Porque a gente pegou o taxista lá. E O a gente taxista perguntou pro ficou taxista, eu falei, você tá esperando alguém? Eu perguntei pra ele, tá um casal aí. Era nós. A gente pegou e foi embora. É, porque a gente queria ir de ônibus, mas Pois tava é. muito difícil, daí tivemos que pegar o taxista. Que era domingo? Acho que era Porque domingo, era um né? domingo, É. Mas lá é meio complicado mesmo, o transporte público naquela parte ali, né? Não, e aquela ruína era mais distante, É. né? Por Era isso. mais difícil Tanto de que a chegar. gente aham. foi junto com vocês lá pra Cosme e Damião, É né? isso De aí. carona lá, porque a gente não conseguiu o ônibus, a gente Sim. nem iria, né? Aí deu certo. Conhecemos por causa de vocês. É isso aí, essa é a história que a gente se conheceu. Então hoje o bate-papo é com eles, queria agradecer a presença de vocês gente, mais uma vez, obrigada ainda a bem que deu vocês. certo. A gente já tinha finalizado, mas estamos abrindo aí um vídeo extra especial pela companhia de vocês, tá bom? Então agradecer aí. Então- E a gente também já queria ter vindo antes pra Pois cá, é. mas também não deu, né? Correria, uma viagem aqui, outra ali, a gente não conseguiu vir. E agora que encaixou esse final de semana, a gente achou que eles não estavam aqui, assim, eu vou mandar mensagem pra ver se vai que dá certo, né? E deu. É isso aí. Então, e aí para começar, eu queria saber de vocês assim, como que foi como vocês se conheceram ali, como que calhou, porque quando você tá com alguém que não curte viajar, Ah, isso é interessante. então como que foi o papo a assim história. para começar a história de vocês e como que vocês criaram o Me Leva Viajar? Então, pra começar a nossa história, a gente se conheceu num site de mochileiros. Olha, que legal. Mochileiros.com. Mochileiros.com é um site Nossa. que era muito usado, né? A gente sempre usou muito para falar os nossos relatos de viagem, né? Tudo que a gente fazia. E eu tinha voltado de uma viagem e eu comecei a escrever o relato da minha viagem. Encontrei os relatos dele da Bolívia, porque eu queria ir para Bolívia. Aí comecei a conversar com ele, o que você acha de uma mulher ir sozinha para Bolívia, se é perigoso, se não é. Ele começou a responder. A gente se conectou pelo Facebook, na época era só o Facebook. E eu fui para Curitiba um final de semana para conhecer Curitiba e conhecer ele. E ali começou tudo. Dali, naquele final de semana ali, já acabou, né? Já foi eu um final de semana em Curitiba e ele um final de semana em Itajaí, que eu não sou de Curitiba, né? Eu sou de Itajaí. Então, a gente começou a revezar cada um final de semana na casa de um de outro. Então, aí até hoje já faz hoje. 12 anos. 12 anos. 12 anos. Por causa do site de mochileiros. E a ideia do canal? Então, o site do Mochileiros também é a origem, porque antigamente, né, a galera que é mais novo não sabe, mas a gente fazia relato lá de viagem praticamente. escrito. Não tinha YouTube, era Um muito blog. difícil, né? Fazia no site do Mochileiros. Ah, no site Então, dele. então, muito antes de conhecer ela lá, escrevia lá no mochileiros.com os relatos, viajava mais naquela época, né? Agora que a gente tá retomando. Escrevia muito lá os relatos das viagens, porque antigamente não era essa facilidade com o celular Sim. que tem hoje. Antigamente era no guia escrito de papel que as pessoas imprimiam ou imprimiam o relato do mochileiros.com, levava aqueles guias lá, de guia Lunar Planet lá, essas Sei. coisas aí, sabe? Então eu escrevia os relatos lá, os outros viajantes se baseavam no nosso relato e a gente também ia no relato da galera, fazia Entendi. mais ou menos um roteiro baseado nos relatos.
E de lá do site Mochileiros eu comecei a ter o primeiro blog escrito. Falei, por que eu estou escrevendo no site deles? Eu posso criar um blog para mim. É. E daí comecei a escrever no meu blog mesmo, né? Que o primeiro foi, faz quase uns 17 anos, eu acho. Se chamava Viajante Depressão, né? Que era depressão. Depressão. Né? Daí fazer aquele negócio de botar humor também, né? E tal. Aí depois mudou para De Mochila e Caneca, porque a ideia era viajar e tomar cerveja, caneca de cerveja nos lugares. E daí depois o último, né, colocamos um nome mais, digamos, abrangente, assim, né, porque para tirar o rótulo ali, mochileiro, então ficou Me Leva a Viajar, né. Legal. E aí vocês, além do Me Leva a Viajar, tem o Me Leva a Comer. Mas esse não tem canal. Esse não tem Não canal. tem canal. Não. Que daí a gente ficou naquela de, ficar postando foto de comida ali nos negócios, muita gente não gosta, Dividir, né? A gente posta só as comidas lá, que a ideia era postar uma comida diferente, assim, naquele Leva a Comer, né? Entendi. E qual foi a primeira viagem de vocês, assim, junto, já como Me Leva a Viajar, filmando pra postar mesmo? Filmando. Rússia? Ou antes da Rússia? Filmando, não sei. A gente viajou a primeira vez juntos pra Colômbia. Né? A gente foi pra Colômbia. Aí depois, só que era só escrito ainda, no tempo do blog. Aí depois a gente migrou pro canal, a gente fez uns vídeos toscos, assim, com celular velho, assim, acho que foi na Rússia, né? Na Rússia, acho que foi na Rússia. Não, acho que foi antes, foi no Equador. Equador, a gente fez uns vídeos lá toscão, assim. Daí fizemos uns vídeos no Chile também, daqueles que você vai juntando só imagem, coxinha e pedaço. E acho que vlog mesmo foi na Rússia, daí que a gente começou a querer falar lá, tudo durão, deixa eu perguntar uma coisa da Rússia, que eu já comentei, né, que meu avô é russo, e eu tô tentando aprender, né, ainda tô aprendendo russo. Como que vocês se viraram lá? Porque a professora, né, da Sibéria, ela fala que lá você não tem um pessoal que fala inglês, é muito difícil. Não, eu estava estudando russo já. Você já estava estudando russo também? A primeira viagem que eu fiz para a Rússia, eu tinha que fazer 4 meses, né, que eu tava aprendendo russo, então praticamente não tava, só falava oi... Espassiva. Oi, espassiva. O oi já, ó. É a única coisa que você fala. Oi em russo já é Здравствуйте. E o escrito é muito pior, né? Gente, eu sei um pouco, tô lendo, mas o alfabeto cirílico, pelo amor de Deus, toda vez que eu olho, eu falo, puta, eu esqueço que o CS... Não, foi coincidência também, porque você perguntou como que a gente, não sei se perguntou, mas como que a gente se programa para viajar. A gente se programa baseado no tempo, que a gente tem outro trabalho também, né? Então não sobra tempo. E quando sobra um tempo, a gente procura as promoções de passagens. No caso da Rússia lá mesmo, a gente olhou lá, promoção para Moscou. Sei lá quanto que era lá, mas era uma viagem nacional, o valor, né? Digamos assim. Daí a gente foi para a Rússia, com 4 meses de estudo de Rússia, a gente também não fala muito bem inglês, né? Inglês também não adianta muito, que é só num lugar muito turístico lá que eles falam inglês. Até nos lugares lá que você chega, se a pessoa souber falar inglês e você falar inglês com ela, ela não vai falar. Ela vai evitar falar inglês com você, né? Aí deu uma melhorada na relação, mas agora piorou de novo. Então agora você fala inglês, muita gente rejeita falar o inglês, né? Para não usar o inglês, né? E quando você chega, às vezes você chega falando uma palavra em russo lá, Здравствуйте, que seja, daí eles veem que você não consegue falar em russo, dar continuidade na conversa, eles começam a falar inglês. Exatamente assim. Exatamente. Falaram que, eu nunca fui para França, mas a Patrícia foi, né? Eu já Falaram vi que, isso também. é mais ou menos igual, eles rejeitam falar inglês lá na Paris. Lá, e vocês fazem ali tudo planilhadinho no Excel ali, só sai tal hora? Nada. Organização nada. A gente sabe que vai, a gente sabe que vai para Salvador, que a gente é para Salvador. A gente dá uma lida sobre como que é, como é que tá, segurança, tudo, e só. A gente não planeja nada. A gente vai... Sai pro hotel já? Não, também. Às vezes sim, geralmente os 2 primeiros dias só. E daí, né, se tiver algum problema, a gente vai trocando, né? A gente vai trocando, mas a princípio a gente gosta de desbravar mesmo. Chegar e conhecer, sabe? E antigamente a gente ainda programava mais a viagem, fazia roteirinho, vamos para isso, para aquilo.
Mas de uns tempos pra cá, a gente gosta de ir no lugar, dar uma olhada geral e depois ir descobrindo o que tem, assim, pra ter uma surpresa, assim. Porque às vezes você assiste muita coisa, daí você chega lá já conhece o lugar praticamente. A gente teve um entrevistado que falou a mesma coisa, que não gosta de ver nada do lugar porque ele gosta de se surpreender. A gente, inclusive, eu vou deixar a capinha do Edgar aqui, ele falou uma frase engraçada, ele falou assim, eu gosto de me perder na cidade. Exato, exatamente. Pra poder é o que a gente gosta também. Né? Às vezes, quando a cidade é mais segura, a gente sai andando pra lá e pra cá, assim, sem saber onde que vai. Às vezes ainda até ponto turístico, né? Às vezes os caras falam, você não foi, não sei aonde, você tava do lado. Mas a gente tem uma experiência muito mais legal, às vezes, de percorrer as ruazinhas ali, lugar que ninguém vai e tal. É muito... A gente gosta disso. O que eu fazia uma época, assim, fazer um tour e aí depois você sozinho voltar nos lugares que você mais gostou, pra não precisar fazer todos os lugares. Porque tem lugar que não tem o que fazer, né? Sim. Você vai ali, bate uma foto e vai embora. Você não precisa gastar ali para ir até lá o lugar. Então, às vezes, vale a pena fazer ir focado ali no lugar, né? Exato. E me fala aí, de quem mais vocês conhecem de exterior aí? Você falou Rússia, Colômbia... Europa já foi... Porque antes da gente se conhecer, eu viajava sozinho, né? Ou com amigos, né? Praticamente a América do Sul, conheço quase todos os países, menos o Uruguai e as Guianas. Não conheci tudo, mas pelo menos já tive uma ou duas vezes em cada um deles, assim, né? Num lugar. O Uruguai é espetacular, né? É o mais caro, né? Por isso que ele não foi. Que o nosso tipo de viagem é viagem econômica, né? E o Uruguai a gente fez assim, a gente entrou pelo Chuí, pro Chuí do Uruguai, que não sei se você sabe, mas no Uruguai tem uma rua assim, que aqui a Avenida Brasil é no Uruguai, a Avenida Uruguai é no Brasil. Então você faz ali, né? Então a gente passou o Chuí e aí passou em todas as praias até Punta del Este, depois Montevidéu e Colônia do Sacramento. A gente foi pelo litoral e assim, a gente não ficou muito em Punta del Este, né? Assim, nas principais, porque a gente está com a van. Exato. A van é muito ruim você parar nessas cidades. A van a gente procura fugir da muvuca, sabe? Senão... Essas cidades grandes é muito ruim para estar com a van. Então na praia foi maravilhoso, porque você parava, a gente conseguiu dormir em várias praias. Pé na areia, assim, de abrir tá na praia ali. Super seguro. Mas no Brasil a gente se surpreendeu nessa viagem agora também, viu? A gente ficou com muito medo, assim, puta, para a van, na rua, na praia, Nordeste. Imagina. A gente parou, que foi o que eu falei, em Porto de Galinha, São Miguel do Gostoso, tanto lugar que a gente... É que tirando as capitais é muito mais seguro, né? Sim. Por exemplo, até Aracaju, que vocês estavam lá, Aracaju a gente achou, nossa, mais seguro que Curitiba. Acho que foi a capital mais segura que a gente foi Aracaju, eu achei. Organizado para andar para lá para cá, que no nosso caso não de transporte celular, público. GoPro na rua, coisa que a gente não faz aqui em São Paulo, então, não sei em Curitiba também não. Curitiba também não dá. Vocês foram lá no mercado ou foram de artesanato? Fomos no mercado. Foi lá nos bonecão grandão lá, da gente sergipana. Museu da gente. Bonito aquilo lá, né? Muito legal o museu, né? Bonecos, né? Aqueles bonecos que ficam na beira ali na Avenida da Praia. Bem legal ali. Gostoso. Quando a gente foi, era aniversário de Aracaju. Então eles estavam reformando aqueles arcos lá da... A gente ficou bem nos arcos ali, né? Bem nos arcos. A gente ficou bem em frente aos arcos ali. E a gente teve uma surpresa legal lá. Uma legal e uma ruim, né? A legal foi que a gente estava indo para parar num lugar e no caminho a gente já achou no Havaizinho a gente ia parar, né? Aí já viu um monte de motorhome parado. Opa, entramos. Era espetacular, ainda bem que a gente viu aquilo. A gente passou. Depois voltamos e ficamos nesse campo, espetacular. A gente passou de ônibus bem na frente. Eu peguei uma virose lá. Puta, eu passei muito mal, né? Um dia aí acabamos ficando. Dormi um dia meio seguido. E era o dia que a gente tinha tirado para vamos aproveitar a praia em Aracaju. Vamos curtir. A gente ficou acho que 10 minutos na praia. Ele falou, não tô bem, deitou dentro da van e ficou o resto do dia inteiro deitado, dormindo. E aproveitando esse gancho aí do passar mal, vocês quando viajam para fora do Brasil, vocês fazem seguro viagem? Para fora, normalmente sim. Tem que fazer, né? Tem que fazer, né? Porque só quando por exemplo, vamos dizer, tem alguns países ali, por exemplo, acho que o Paraguai, né, que tem um acordo lá, não lembro agora, mas tem uns países que na hora a gente vê que tem acordo que tem reciprocidade com o SUS, daí... Olha que legal. Aí você não precisa, né? Você pode usar o sistema de saúde deles, né? Eu não lembro se o Paraguai, agora eu falei Paraguai, mas não lembro, mas tem alguns que tem, sabe? Uma vez eu li que na Europa, brasileiro na Itália e acho que em Portugal, eu li uma vez, gente, não sei se tá, mas eu lembro que tinha
também essa liberdade Exato. de usar o sistema de saúde. E a gente foi, nunca, graças a Deus, nunca precisamos usar, mas uma vez que eu fui pra Venezuela, o meu amigo se queimou no coral lá, um tal de coral de fogo, assim. Sei. Ele colocou a mão em cima do coral, Nossa. a gente tava mergulhando, tirando foto embaixo da água, ele colocou a mão, mostrou assim, parecia que tinha... Sabe quando pega Tipo fogo aquela e tá água viva ali? borbulhando, assim, ó? Os braços dele estavam borbulhando, assim, dentro da Nossa. água. Eu falei, nossa, daí a gente saiu, teve que ir no hospital. Lá a gente usou o sistema deles lá sem pagar nada também. Os caras atenderam que ele. legal, hein? Só teve que comprar A injeção medicação, lá, né? medicação lá. Entendi. Um anti, sei lá o que Mas lá. vocês não fizeram. Não. Não, Nunca usamos. tiveram nenhum perrenguezinho. Que Nada, bom, né? nada. Saúde, que eu lembro. Eu Graças falei, a Deus, nada. eu falei do plano de saúde porque a gente tem um parceiro nosso, vou até deixar a capinha aqui. Entra lá que tem um desconto especial para viajantes aí com o cupom do Viagem com Escalas. Muito É o importante. tio Orlando, Tá né? bom? É o tio Orlando. É, muito importante, né? Porque E aproveitando esse assunto aí, perrengão assim que vocês passam no perrengue tempo é o que mais passado, tem. tirando esse da mochila recente, Conta Mochila. esse da mochila agora, que esse aconteceu agora, né? Ah, No voo. mochila... Faz menos de uma semana. É, a gente tá, inclusive, a gente tá aqui em São Paulo Por agora, causa porque a gente dela, vai né? pegar a mochila, né? Aproveitamos o O embalo. que aconteceu? Não, chegamos lá, tá, Salvador é perigoso, não sei o que, andamos pro Salvador, pra lá e pra cá, não deu nada. Beleza, é perigoso mesmo, mas a gente se deu bem lá, não deu nada. Aí chegamos, voltando de Salvador para Congonhas, eu tava, a Patrícia num corredor e eu no outro corredor do lado assim, né? Daí na hora que parou o avião, a galera saiu lá, todo mundo, Fica aquela aquele correria, alvoroço, né? Aquela apressado. coisa Daí o cara do doida, lado né? da Patrícia queria passar por cima dela. Daí ela saiu, foi pro banco de trás, e daí o cara saiu, ela voltou pro banco onde ela tava. Daí nisso eu fui passar pro mesmo banco que ela tava. Nesse momento eu parei de olhar minha mochila, que sempre fico ligado, né? Nessa transição ali. Daí eu sentei no banco que ela tava, que ficava de frente pra minha mochila. E eles abriram, eu olhei e via ela assim, alça preta, igualzinha ali, olhei, tá ali, né? Beleza. Tá lá, tô tranquilo. Tô né? tranquilo. Fiquei olhando, daí esperamos passar toda essa muvuca, a galera apressado foi embora, a gente levantou. A hora que eu peguei a mochila, puxei, não era minha. Era igualzinho, tava Era levinha. Jura, trocou. Daí já saí correndo, né? Saí correndo atrás lá. Daí já era, né? Saí no aeroporto ali, cada um pra um lado, já era. Daí E aí? companhia não, nem aí com você, né? Falei, ó, pegaram a mochila, os caras, veja lá com não sei quem. E vai chegar lá, não acha não se sei vira. quem. Descaso, hein? Descaso, companhia. Resumindo, o cara foi embora. A gente já tinha dado como perdido praticamente. Fizemos um vídeo lá, né? Daí um monte de gente compartilhou, ajudou a gente. Chegamos em casa, né? Já praticamente dando como perdido a mochila. A Patrícia, meu celular descarregou porque o carregador estava na mochila. A Patrícia olhou o celular dela, tinha uma mensagem de uma pessoa lá. Por acaso vocês extraviaram uma mochila? Nossa, tem alguém aqui dela. Nossa, o coração até salta, né? Nossa, quase morri. O que tinha na mochila? Só pra... Tinha um laptop, drone, Nossa. os vídeos, quase todos os vídeos lá da Bahia, porque eu faço um backup no HD. Tava tudo lá. Só que Putz. encheu o HD, tava Nossa. metade dos vídeos lá ainda, né? Ai, já pensou. E daí o tio não, o Gustavo, né, que ele não gosta lá, né, que chama ele de senhor, né? Daí eu começava ele de senhor, é uma pessoa muito boa, né, daí, eu achei a mochila de vocês, me desculpe, peguei na correria, porque o meu voo sai em 30 minutos para Uberlândia, ele mora em Uberlândia, Minas Gerais, então eu tive que pegar e sair correndo, porque o pessoal fica enrolando, não sei o foi quê. de maldade. Não, de Ele forma foi só alguma. na pressa De mesmo. forma alguma. Daí ele pegou e se mandou lá para o avião dele, só foi ver, ainda chegou em casa, largou a mochila, depois de não sei quantas foi horas ver. que ele foi desfazer, que ele viu que não era dele, né? Nossa. Abriu lá, tinha uns negócios diferentes. Daí, por sorte, a gente sempre deixa o cartãozinho lá do canal lá, né? Sei. Daí ele entrou em contato através do cartão. Olha, você vê, né? A gente tem E você acha noção que ele, disso, quando né? ele entrou em contato, ele poderia estar na esperança de você estar com a dele, não? Pode ser. Né? Pode ser que sim. Mas ficou lá no aeroporto. Mas a gente ficou com muito medo de duas situações. Poderia ser alguém que pegou na maldade Na mesmo, maldade. trocou já de propósito, porque a mochila dele só tinha umas roupas e um tênis, não tinha mais nada. E depois que a gente viu que sabia que tinha um óculos e um aparelho Sei. o dentário que ele usava, mas a gente não tinha visto até então. E aí pensamos, alguém deixou a mochila na maldade, pegando o que é muito parecida, né? Sei. E levando, ou alguém que pegou, vai levar, vai abrir notebook, drone, não sei o que, o cara, não meu. vou devolver, né? Porque só tinha roupa lá, né?
Mesmo que a comissária falou que achava que ele morava em São Paulo, porque só tinha aquela malinha de roupa só. Que não estava indo para outro lugar, né? Que não ia fazer conexão. Daí a gente ficou meio mais desesperançoso, né? Porque se o cara mora em São Paulo, tipo, já tinha se passado 6 horas, já deu tempo dele ver e retornar ou ligar, fazer alguma coisa, né? Nossa. Isso que a gente ficou desesperançoso, assim, que já tinha tinha sido dado como perdido. perdido praticamente, Quanto né? tempo passou até ele entrar em contato? 6 horas. Demorou umas 6 Mas horas. 6 horas, horas, até o tempo ele da entrar em gente contato pegar com vocês. a conexão Porque, para porque Curitiba. a gente pegou a conexão. Ele pegou a conexão, foi embora até ele chegar em Ele casa chegar em ainda e Uberlândia. abrir a mochila. Passou Nossa. esse tempo. Nossa, que nervoso. Nossa, mas a hora que ele mandou mensagem, sabe aquela Pô. pedra nas costas, assim? Não, porque não é só o prejuízo financeiro, né? Todo o material de vocês que estava ali de viagem, né? Então, Mas esse foi o resto desse perrengue, tem muito perrengue aí, mas Nossa. meu Deus, tipo, Perrengue perrengue de quase morrer em vulcão, essas coisas aí. É mesmo? Isso aí tem de monte, assim, mas é tudo sob De controle. nervoso, controle. assim. Vocês pararam na frente do vulcão ali, vocês foram Não. conhecer. a gente foi para fazer uma trilha lá no vulcão lá do Equador, lá, Tá Quilotoa. assim, ó. Ai, meu Quilotoa Deus. se chama, né? Aí a gente foi num dia que ele tem 2 passeios. Você desce até a cratera dele lá, quando tem um lago bem bonito assim, e depois volta e vai embora. Daí a gente foi fazer esse passeio aí, porque é altitude, né? Então é quase 4.000 metros. Eu não lembro a altitude lá, mas é bastante. 3.000 e pouco. Daí a gente desceu, né, até a cratera, voltamos. Cansamos um pouco, mas estava tranquilo. Falei, vamos fazer essa volta aí que Volta à cratera. que dizem que é bem legal. Porque Daí, ele tá sem ar, né? sem Sem ar. ar. Daí, tipo, a gente subestimou, porque eu acho que era 14 quilômetros. Não lembro a distância, mas era vários quilômetros, assim, né? Que a gente faria, naquele tempo a gente estava em melhores condições físicas, né? Daí a gente faria tranquilo, né? Se fosse aqui no Brasil, em outro lugar. Aí chegamos para fazer a volta na cratera. Chegamos na metade e já, porra. E depois, cansado. Daí, porra, fomos até metade, olhava assim, as paisagens que a gente via de longe que pareciam uma montanhazinha de nada. Nossa, era uma montanha gigante que tinha que subir assim, ó. A hora que você chega no pé dela que você percebe, né? Nossa, daí você sobe 200 metros ali, não vem ar, Parece que daí andou que a 2 altitude quilômetros. pega, assim. A gente acha que Aí não pra dá mais. piorar, chegou lá um pouco na metade, assim, fechou o tempo. Ficou tudo branco, a gente não via pra frente, nem pra trás, nem pro lado. Só branco, pra qualquer lugar que a gente olhava era branco. Aí fomos, continuamos, né? Até então tava tranquilo. A gente se perdeu uma vez, pegamos uma trilha que foi pra lá, achamos umas tiazinhas cuidando de ovelha lá no meio, perguntamos pra elas, não é por aqui, voltamos, tudo de novo. Né? Tipo, uma meia hora voltamos. Aí chegamos num lugar, era uma areia, então não tinha como você ver pra onde que era a trilha. Nesse lugar tinha, você procurava nas bordas, tinha uma trilha pra lá, uma trilha pra lá, uma trilha pra lá, e não dava pra ver nada. Nossa. Aí eu peguei uma trilha, falei, Patrícia, fica aí que eu já volto. Fui, e tava Fica aí que eu já descendo. volto. Fui, tava descendo a trilha. Falei, não é por aqui, porque tá descendo lá pro vulcão. Daí voltei. Daí tinha nesse lugar da areia tinha uma plaquinha, vila não sei o que, 3 quilômetros. Falei, vamos pra essa vila. Não tinha uns quilômetros, o quilômetro tava arriscado. O quilômetro tava arriscado, Nossa. lá em cima. Nossa. Daí a gente desceu até essa vila. Chegamos lá no vilarejo, tinha uma menina no meio do nada, assim, com chuva, já não tinha começado a chover, cuidando de vaca. Daí a gente perguntava pra ela, por acaso na vila aí tem táxi pra voltar pra centro, cidade lá que a gente Doutor, queria ir? Dela, não há. Tem alguma coisa lá? Não há. Não tinha nada. Tem hotel, tem Não, rocha, não há. Daí a gente falou pra ela, você não pode levar a gente até a saída ali da trilha do vulcão, a gente paga, né? Tinha $10 só na carteira. Nunca saiu com tão pouco dinheiro. Você Pra não levar espera, né? Imagina. a gente de novo lá, não sei o que, ela falou com a mãe dela, foi a mãe dela, uma chola assim, sabe? Aquelas roupinhas típicas, foi com a gente lá. Levou a gente, a hora que a gente chegou lá no alto de novo, abriu o tempo, dava pra ver Dava tudo. pra assim. ver. Vergonha. Ela olhou assim, mas mesmo assim a gente não saberia onde que era a trilha, porque a trilha, a continuação da trilha, subia umas pedras, não tinha marcação nenhuma, a gente não ia subir aquelas pedras. Daí ela é por aqui, você tem que subir, daí ali em cima continua a trilha. Daí a gente falou, nem precisa a senhora ir até lá, que ela queria ir com a gente até Mas daí ali só dava uma voltinha e chegava. Aí pegamos aquela trilha, chegamos no ônibus, né? Daí conta o resto aí que a gente chegou acabado no ônibus. A gente chegou assim. acabado. Antes disso ainda teve o cara que a gente pediu carona. É Pra porque achar era o que último é o ônibus. último ônibus e o ônibus vai parar na BR. Aí você tem que andar
daqui até a BR para poder pegar o ônibus. E o ônibus já estava lá. E nosso desespero, se perdesse aquele ônibus e ficar ali sem dinheiro, porque ele não tem como pagar hotel. Aí a gente pediu carona para um cara, o cara deu a carona pra gente, e quando ele chegou lá, ele cobrou $4? $2 ou $4, não lembro. E a gente com o dinheiro contado pro ônibus, porque já tinha pago a chola, né? Daí a gente catou dinheiro, ainda deu os $2 para ele, catamos moeda e pegamos o ônibus. No que eu peguei o ônibus, eu morri, assim, eu caí, eu apaguei. Nossa, tava Eu no... não sei como que eu terminei aquela trilha. Eu acho que foi a adrenalina, né? Não, cansaço mesmo, cansaço mas mesmo. você consegue Se terminar manter, na né? sim. adrenalina. Porque teve uma situação ela que... que relaxa. e tinha um detalhe importante, que Dos no dia que a raios. gente desceu, no dia anterior, até a cratera lá, começou a chover também, forte, e a gente olhava, caía raio lá em cima. Onde a gente passou no outro sabe dia. aquele da Caía raio, bum, bum. Eu falei, nossa, e bau. Daí, no outro dia que a gente tava fazendo a trilha, começou a chover. Eu falei, daqui a pouco vai começar a cair esses raios aí. Vai saber, E né? a nossa cabeça que é o para-raio, né? Eu pensava. O E aí desespero. você Ou seja, baixou chegou um a momento que você... Não, Baixou a é. adrenalina. E tinha uma hora que eu fazia trilha. Naquela época lá, fazia trilha para as montanhas do Paraná direto. Tava mais ou menos acostumado, né? Chegou uma hora que eu pensava, tô esgotado, exausto total. Assim, sabe que você tá exausto, falando, não vou conseguir andar mais. E daí eu olhava e pensava, porra, se eu falar alguma coisa, a Patrícia vai, né? Daí eu não falava nada, Aí mas você tava segurou no automático, assim, andando assim, sabe? Mas deu certo. Não, deu certo. Aí a gente pegou o ônibus, chegamos lá na cidadezinha que a gente estava hospedado. A gente tem que descer da cidadezinha, tem que andar a pé até o nosso Até o hotel, hotel. porque não tinha ônibus naquele trajeto. Não tinha dinheiro Não pra pegar sei táxi. como que eu cheguei até lá, até hoje, não sei. A roupa que estava molhada já estava seca no corpo, estava toda suja, lameada. Barro. Eu só entrei, eu lembro até hoje, gente, olha a vergonha. Eu entrei pela porta do hotel, entrei assim, ó, abri a porta, deitei na cama como eu tava, Cheio de barro. barro, suja, e como eu tava, eu só me cobri e capotei. Caramba. Esse foi Não lembro de mais nada. Aí eu fui lá Assim. pegar um Perrengão, hein? chocolate quente no negocinho da frente e só acordei, ela toma um chocolate quente. Eu tomei deitada. pra dar uma animada, Esse né? acho que foi o perrengue Tá mais... louco, imagina. Ó, agora nós vamos fazer o Mr. Chocolate. Espetacular, hein? Vamos lá. Olha, uma curiosidade aqui do chocolate. Tá vendo esses furinhos aqui, ó? Consegue mostrar aqui, meu amor? Antes de comprar, você faz assim, ó. Você consegue sentir o cheirinho do café antes de comprar ele. Então vamos lá. Vamos fazer o Mr. Chocolate, ó. Zipa tudo. Ó, de volta aqui no nosso bate-papo, a gente fez lá a perguntinha qual café eles iam escolher. Escolheram o Mr. Chocolate, É. não é? Agradecer lá o pessoal da Mocha Club pelo apoio aí no café. Então vamos lá ver se tá aprovado aí o nosso Mr. Chocolate do A Mocha. cafezeira é ela aqui. Eu não sou mais... É? de Aí leve. fala, vamos tomar. Como diz o Beto, o que é vida quando toma com a colherzinha? Ih, tô tomando, o que é? Do ornolho esquerdo, você sabe essa história? Ixi, não. Aí o cara falou, já experimentou tirar a colher de dentro? Agora que o cara toma, entra a colher. E café sem açúcar também, né? Que é bom pra memória. Ah, eu tomo. Eu aprendi eu a tomo tomar sem sem açúcar. Você nunca mais esquece de tomar Eu, isso aí. eu não gostava de café antes, daí eu fiz um tour lá em Curitiba que fala a diferença do café que a gente toma no mercado, que a gente compra no mercado, por um café assim especial, né? Sei. Que não tem nem comparação, é a mesma coisa de tomar uma cerveja do mercado é uma cerveja especial, né? Claro. E daí daquele momento pra frente eu comecei a tomar café, daí É? esses daqui não tem comparação, né? Não, esses daqui são especiais, né, vida? É, esse aí, assim, o que mais saiu foi o bala de caramelo e o Mr. Chocolate, né? Um ou outro pede Porque você os vê outros. que ele não é aquele forte que nem de mercado, exatamente para dar esse sentir, esse...
Esse sabor diferente. Não, e o Você café sente de as notas, mercado, né? o café de mercado tem muita impureza, né? O café de mercado acho que pode ter não sei quantos % lá de pau, grão podre, Sim, coisa arada. sim. E o café É aceito, especial É zero. tira tudo isso aí, né? Bom, mas vamos lá, queria que você continuasse a historinha lá da Rússia. Rússia. Lá, pra Não, saber da Rússia. Não, o que deu lá. voltando, na Rússia foi preso. Mas antes eu esqueci de falar um detalhe importante lá no vulcão, que eu pedia socorro, gritava assim, auxílio! Espanhol, né? Auxílio, só fazer eco, auxílio, auxílio, auxílio. E nada, né? E ninguém apareceu. E a gente tava achando que ia morrer na trilha. Eu tava achando, falei, vamos morrer aqui, como que eles vão fazer pra achar nosso corpo? Sei, porque se faz Levar eco é porque não embora. tem nada na frente, né? Vou morrer congelado, né? Porque é muito frio também, né? Depois chega de noite, faz muito frio no Equador, né? Altitude, frio. Mas aí foi isso. Mas deu certo. Chegamos. Então aqui, tá aqui, Então é aqui. porque deu certo. Tem história pra contar, é porque deu certo. Não, daí lá na Rússia a gente foi preso, né? Que já tava lá fazia umas 2 semanas mais ou menos na Rússia, e daí a gente foi falha nossa de não ter visto a lei primeiro, né? Falha nossa. Saímos andando lá, daí eu vi a galera com um saquinho de pão assim, tomando alguma coisa. Tinha percebido isso. Mas isso aqui assim, no sentido de esconder o que estava Esconder, tomando. Exato. Nem nos Estados Unidos, Saquinho né? Não tipo pode de pão, tomar. aquele- Exatamente, papel mas daí pardo, também, né? ao mesmo tempo, a gente foi em algumas cidades, já tinha ido para Moscou, Velik Novgorod, São Petersburgo, já tinha passado em várias cidades e tinha voltado para Moscou. Nesse tempo todo, eu tinha visto as pessoas bebendo na rua, né? E daí a gente foi no mercado comprar uma cerveja para tomar lá, aí veio a moça e perguntou bem assim, não sei o que, daí eu não entendia, né? Porque, como eu falei, tinha 4 meses de russo, daí eu entendi assim que ela falou pra mim, você não pode comprar cerveja agora, porque agora você só pode tomar dentro do bar. Depois das 8 da noite você não pode tomar cerveja na rua. Eu entendi isso. Só que ela quis falar que não podia vender mesmo depois das 8 da noite, não podia vender mesmo no mercado, não pode. Não pode mesmo. É lei. Não sei se é 8, sei lá que horas que era, mas era um horário X lá. Não podia mesmo vender, que só podia tomar no bar. Só que eu entendi que não podia tomar na rua depois daquele horário, mas Sei. não podia tomar em horário nenhum, né? É Nossa. proibido beber na rua lá na Rússia. Aí daí no outro dia eu comprei uma cerveja, fui lá andando lá, e saí com a cervejona na rua e fui embora. Aí daqui a pouco passamos no meio da polícia, ninguém falou nada, foi embora, né? Tipo, eu falei, Patrícia, vamos descobrir agora se é proibido, né? Sem Já o tinha saquinho. tomado, já tinha Sem o sem o saquinho, latona bonita na mão. Já tinha tomado umas 3 na rua, não tinha dado nada. Eu falei, não dá nada. Né? Aí nesse momento passamos pelos policiais, andamos mais uns 10 minutos, daqui a pouco para uma viatura, assim, tipo, surgiu do nada a viatura, assim. Quando eu olhei, os caras estavam abrindo a porta e descendo e eu. É comigo o negócio. O cara, não sei o quê, um russo assim, ó, desse tamanho, 2 metros assim, de ó, altura. desse tamanho, não sei o que. Eu entendi que ele falou, não pode beber na rua, não sei o que. Eu entendi, mas fez conta que eu não entendi, né? Eu falei, nipa animai, não entendo, né? Não entendo. Que idioma que você fala? Eu falei, inglês. Você entende? Inglês Português. não. Português. Você entende inglês? Eu falei, não entendo. Daí ele falou inglês pra Patrícia. Né? Vamos que vocês têm que ir pra delegacia, não sei o que. Daí eu não entendo, né? E tentando dar um Se jeito. fez, E eu né? gritava e tudo, e ninguém Tá quieto. nem Ninguém olhava pra ajudava. nada pra ajudar, né? Daí o cara falou assim pra Patrícia em inglês, fale pra ele que se ele não entrar no carro na boa, eu vou ter que usar minha força. Ele falou bem assim. Eu entendi, daí nessa hora, foi beleza, né? Tipo, eu entrei assim, foi. Daí foi os dois na frente, né? Eu falando, não sei o que. Entrou com a cerveja. Com a cerveja na mão, entrei com a a lata cerveja na grudada mão. na Eu mão. só vi o final dessa história. Entrei com a cerveja na se mão. joga, o cara prende você porque jogou lixo na rua. Deixa eu Deu. segurar. Só que a cerveja já tava perdendo o gás. Eu tanto já que você tava- balançou. Tava assim, ó. Não, daí fomos e o cara indo. E eu falando pra ele, eu sou brasileiro, não entendi, não sabia, não sei o quê. E ele, nem aí, né? Nem respondia. Daí daqui a pouco eu falei, tem um canal no YouTube, tem um blog, sei lá o que eu falei lá pra ele. Não sei se foi isso ou não. Não foi isso. O GPS O começou GPS, a falar. Daí daqui a pouco o GPS falou, vire à direita, alguma coisa assim. Daí ele perguntou pra mim, o que é isso? Eu falei, meu amigo que é aqui de Moscou tá me ligando Ele tinha um porque... amigo mesmo. que tá me ligando porque a gente tem que sair daqui a pouco. Daí ele perguntou, você tem um amigo aqui na Rússia? Eu falei, tenho. E ele mora aqui? Eu falei, tudo em russo.
Mora aqui. Agora ele aprendeu a falar russo, rapidinho. Vamos ligar pra ele, não sei o que. Daí ele, não liga. Daí os dois começaram a falar, blá, 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 blá. Daí eu não entendia nada. Daí você já não Vim entendeu. rápido, um falava pro outro. Daqui a pouco eles foram. Daqui a pouco eles andaram um pouquinho pra frente e pararam Embaixo de uma ponte. embaixo de uma ponte e falou, Eu tava assim, ó. eu vou soltar vocês, mas se eu pegar você bebendo de novo, eu te prendo. Falou bem assim, né? E vai embora. Falou assim, né? Daí a gente desceu, daí eu falei, eu vou jogar fora. Daí ele falou, não, pode beber. Não, ele perguntou, tem muito? Daí ele falou assim, tem um pouquinho. Então bebe. Bebe. Liberou Mas nós. o que foi, então? Não entendi. Não. Então, Não podia Depois beber a gente na rua. entendeu a história. Não pode beber na rua. Exatamente. Proibido. Na Mas nos verdade. Estados Unidos você também não pode Não beber pode, na é. rua, Não assim, pode. aquele Também não papel pode, mara- em país árabe, né, que geralmente nem vende. Aí papel depois a crônica, gente estava hospedada na casa de uma russa, que era a Nádia, que estava hospedando a gente lá, e a gente realmente tinha um amigo. Ele tinha mais um outro amigo russo que ele ia tentar se encontrar lá. Eu já tinha me encontrado com ele já. Já tinha se encontrado nessa hora? Então, aí depois a gente conversou com eles, o que eles falaram? Que provavelmente eles não iam levar a gente pra delegacia, eles iam parar em algum lugar e iam extorquir a gente. Queria dinheiro. Olha. Pra não ir pra delegacia, né? Tanto Como que ele perguntou, falou. quantos dias vocês vão ficar aqui Aham. ainda? Não sei o que, ó. A gente falou, ó, amanhã a gente vai embora. E era mesmo, os 2 últimos dias, amanhã a gente vai embora, não sei o que. Como ele descobriu que a gente tem um amigo Tem lá um amigo, e né? o governo da Rússia tá muito em cima de polícia Corrupta. Aí o cara ficou com corrupta, medo. ele ficou com medo. Daí E ele liberou denunciar a o gente. policial. Porque ele ficou com medo que Porque ele foi denunciasse. bem enfático. Você tem um amigo aqui? Eu falei, tem, vamos ligar pra ele. Mas ele mora aqui em Moscou? Eu falei, mora aqui, vamos ligar. Daí que ele começou blá, 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 com o cara. Aí Daí ele eles acha liberaram a melhor, melhor liberar logo esse povo pra não dar... Daí liberou e ainda falou, vou jogar fora. Não, pode tomar. Essa foi a pior parte, né? você tem uma história também de que você tava num ônibus em alguma fronteira aí, não foi? Que Foi, confundiram, não, alguma essa coisa foi- assim, não teve? Foi na Rússia também, na saída. Não, foi noutra viagem, a gente foi 2 vezes pra Rússia. A gente foi 2 vezes pra Rússia, né? Essa primeira a gente foi preso e a segunda a gente foi pra Estônia. Tava em São Petersburgo, pertinho. Aí pegamos o ônibus lá na Estônia, na Rússia, pra ir pra Estônia. Beleza, ônibus noturno, fomos dormindo, eu todo descabelado, parou o ônibus, fronteira, tem que descer. Eu peguei a minha mochila, tudo descabelado e desci. A Patrícia ficou na fila na frente, eu arrumando as coisas da mochila ainda, né? Aí chegou na imigração, foi a Patrícia. A hora que a Patrícia foi, a mulher olhou, perguntou pra Patrícia, ele tá com você? Ela fez bem assim, ó. Tava na frente, ela fez bem assim, ó. Ele tá com você? Deu sim, ela fez bem assim, ó. Aí ele... Matrix. Daí chegou lá e perguntou um monte de coisa, o que a gente tava indo fazer, não sei o que. Daí olhou todas as folhas do passaporte, perguntou o que a gente tava indo fazer na Estônia, porque a Estônia é a entrada pra Europa, né? E a gente, né, deu mole nessa parte, porque a gente ia lá fazer um bate e volta e voltar pra Rússia mesmo. E aí, naquela situação que a gente falou pra você, né? Que a gente não programa muita viagem, a gente vai ver o que tem perto Sim. e vai, né? Pra descobrir o lugar. E daí, a gente chegou na fronteira, a mulher perguntou um monte de coisa lá na imigração, né? Perguntou, pegou folha por folha, olhou, daí chamou um outro cara. Aí vem outro cara. O cara também levou a gente pra salinha daí, né? Já tava na salinha, não sei o quê, e perguntou tudo de novo que a mulher tinha perguntado. Ele perguntava como que a gente ia voltar embora. Eu falei, já sabia como voltaria, né? De ônibus e tal, não sei o que. O cara, não tem ônibus. Lá é só trem. Eu falei, não, mas tem ônibus sim. Já falava a linha, tudo. Né? O cara, não tem, só trem. Eu falei, não, tem, eu tenho e-mail com ele. Aí não sei o que, né? O cara perguntou, daí pegou uma maquininha daquelas tipo que vê diamante, assim, ó. Sim. Olhou folha por folha do passaporte, Pra assim, ver ó. se não é falsificado, Exato. né? E daí, não sei o que, olhou e perguntou, a gente ficou uma meia hora lá. Daqui a pouco ele perguntou, então se você é brasileiro mesmo, como é que é o nome do Pelé? Nome completo. Daí eu peguei bem assim. Não. Falei, Luiz Arantes do Nascimento. Eu falei, Não, daí a gente começou. nervoso, Ronaldinho. Puxou a arma, assim. Neymar, Ronaldinho, sei lá. Neymar. Não, Neymar não falou. Neymar não falou, Ronaldinho, não, é Neymar Rivaldo, ainda. Ronaldo Gaúcho, não sei o Roberto quê. Carlos. Eu comecei dele, ele deu risada, pode passar. E nisso o motorista do ônibus estava assim o tempo inteiro, abria a Os portinha caras e esperando, fechava, eu abria a olhava lá na portinha e porta o esperava. motorista do ônibus lá no cantinho esperando, né? Atrasamos a viagem da galera. Mas deu certo. Um dos nossos convidados, que é esse mesmo que eu te falei aí que entrou, ele foi preso também na Sérvia.
E aí... Porque acharam, ele foi preso, ele explicou que ele estava com 2 passaportes, e aquela história. O visto tá em um e você tá com o outro válido, aquela história. Ele estava com os 2, acharam que ele estava com falsificado. E não era, né? Cidadania. Aí ele acabou sendo preso. E aí São 2 brasileiros, 2 passaportes brasileiros? Brasileiro, pra ter o visto. Pra ter o visto. Porque um venceu, mas o visto tá no outro, você tem que viajar com os dois, né? Os dois, sim. E entendi. levaram ele preso. Aí, enquanto tava lá, e os caras conversando em sérvio, que daí são 6 consoantes e um número no meio, não dá pra entender nada. Exatamente. Os caras falam. Aí, de alguma forma, ele conseguiu pedir o celular pro cara. Ele abriu o celular e ele tinha uma foto com o Djokovic, o tenista. Que é sérvio. O Djokovic é sérvio. Aí mostrou, aí o cara falou, você conhece o Djokovic? Ele falou, conheço, eu tenho uma foto com ele e tal. Liberaram ele por causa do Djokovic. Viu? Aí a Então, gente foi Pelé. contra o Você Pelé. falou do Pelé, pô. Não, e também um detalhe importante lá na imigração da Estônia que eu cheguei falando em russo. E na segunda viagem que eu fiz pra lá já dominava um pouco Falava um mais do pouquinho russo. mais. Daí eu cheguei falando em russo com a mulher. Acho que isso que chama a atenção dela. Porque na Rússia, ao contrário que a gente pensa aqui, que é tudo aquele tipo, a galera tipo Putin assim, Sei. é regional. Cada região tem pessoas diferentes. Tem muito asiático, assim, né? Dos países lá da antiga União Soviética lá, que era do Stão lá, que é tudo japonês, assim, aparentemente, fala japonês, tudo asiático, tudo Sim. olho puxado. Então, lá na Rússia foi o país, assim, acho que eu mais me senti local em todo lugar Que que eu gostoso, fui, que porque legal. sempre Por causa do bastante muito, gente assim, então... Olha que diferente. E daí né? eu cheguei Sem falando em dúvida. russo, colinho assim, os caras pensaram que eu era russo tentando sair. Nossa. Mas depois o cara Exato. viu, eu acho que foi isso, né? Eu acho, né? Mesmo porque quando a gente saiu da Rússia, o cara perguntou pra ele como que você, Como que fala, você russo? fala russo, Como é. você aprendeu? Né? Por que você sabe aprendeu falar russo? Aí, eu tenho um professor lá no Brasil, assim. Tá, mas por quê? Não, isso ele também perguntou na Estônia. Por que você está falando russo? É. Como você aprendeu? Tudo isso aí também ele perguntou lá, né? Eu falei, Porque é uma pergunta Brasil, curiosa né? também, porque quantas pessoas você conhece que estuda russo, né? Estuda russo, é verdade. Então, e por quê? Por quê? Agora eu queria saber por que essa vontade Não, de... porque- Ela tudo bem, que até a família dela, tudo bem, mas... Eu falo espanhol, né? Eu falar bem francamente, um dia a gente tava numa conversa de amigos lá, e daí tava com uns caras lá que nem dá pra chamar de amigo, né? Mas é conhecido lá que eu tava falando espanhol com a mulher do meu amigo que era chilena, e daí o cara falou, espanhol é uma língua de b****, não sei o que, não sei o que lá. Ó, desculpa, dá um pi na edição aí. Não sei o que, daí eu falei, eu fui embora, fiquei meio chateado. Falei, eu vou aprender uma língua que ninguém fala, né? Aí eu pensei árabe, alemão e russo. Aí lá em Curitiba tem uma mesquita árabe, daí tinha aula de graça lá, né? Eu fui um monte de vezes lá pra começar a aula. Semana que vem, nunca começava. Eu falei, esse cara não tá demorando, eu vou aprender outra coisa. Aí eu olhei na internet em russo, daí tinha um professor lá, professor de russo nativo, não sei o que, daí eu mandei um e-mail pra ele venha fazer uma aula amanhã. Eu já falei, opa, beleza, fui lá. Oi, o cara, cheguei lá, o cara, igualzinho o policial que me prendeu, um cara desse tamanho, assim, falando português, até desconfiei que ele não era russo, porque ele falava um português perfeito, né? Uhum. Aí ele começou a me dar aula, ele anotava as coisas e anotava pra mim, escrito em português e em russo de ponta cabeça, ele não mexia a folha. Nossa! Sabe? Daí ele falou, é esse mesmo. Ele, tipo, bom, eu né? sentado lá e ele aqui, daí ele anotava as coisas pra ele, anotava na minha folha em russo, em português e de E ao ponta contrário, cabeça, pô. assim, ó, sem virar a folha. Eu falei, pô, esse cara aí... É bom. Aí ninja. comecei a fazer aula com ele, daí fiz muito tempo com ele lá, né? Daí parei na pandemia, né? Porque daí não dava pra ir com aula com ele, daí fiz uma aula online, aí não gostei, daí parei, né? Mas foi esse motivo, porque eu queria aprender um idioma que ninguém falasse. Agora pra explicar isso lá, né? É difícil, né? Aí é complicado. Não, lá só falei porque quis, né? Queria aprender um idioma novo. Bom, deixa eu te fazer perguntar uma curiosidade, assim. De todos esses lugares que vocês já foram, se você pudesse ir para o aeroporto agora, pegar um avião e voltar Pra voltar, que o coração para um lugar que manda. vocês já foram, assim, de... Agora nesse momento não é país, mas a Bahia, né? Pra Bahia? É que a Bahia já tinha um significado muito forte pra gente, pra ele principalmente, fiz Salvador, capoeira, porque né? ele fez capoeira há muitos anos. Então foi a vida inteira ouvindo aquelas músicas, né, sobre, né, a ladeira, as Ladeira do ladeiras, Pelourinho, Pelourinho, tudo aquilo que as a gente igrejas. conheceu lá. Então, quando a gente chegou lá,
Foi uma sensação diferente, assim, pra gente, assim, de chorei lá. emocionante mesmo? mesmo. Chorei como que se nem fosse criança. Puta, que legal. Ainda cortei, Mas no vídeo colocou chorando, mas eu cortei a parte, tava muito... foi muito dramático. Já foi pro ar, não? Já, Primeiro do já, choro já, da primeiro chegada já, lá primeiro já já. foi. Mas já. a Bahia que você fala é exclusivamente Salvador ou assim, Arraial, Porto Seguro, Caraíba? Já foram pra Caraíba? Não, ainda No não. litoral. Vocês estão falando exclusivamente de Salvador, Salvador. né? Salvador. Né? Salvador tem muitos problemas, mas a energia que tem, assim, parece que é um negócio, nossa, muito forte, assim. Entendi. Eu achei. E a gente foi para Morro de São Paulo e Boipeba só, né? Além de Salvador e Itaparica. Mas acho que é muito bonito e tal, mas acho que aquele negócio assim da energia ali, no meu caso, Pelourinho ali, ouvi ali, Pelourinho, Praça da Sé, que as coisas que eu ouvi. Tá o Michael Jackson na varanda pegou lá. ali. É o né? Michael Ah, Jackson. ele. Tanto que quando a gente foi, antes da gente saber que a gente tinha comprado a passagem errada, ele encontrou com o mestre de capoeira lá, a gente Foi tocar conversou com o berimbau. mestre, que era amigo do mestre dele. Quero par de asa, só um par de asa, pra voar pra longe, onde é maldade, onde é inveja, pra chegar. A gente se encontrou lá Voltou, na praça, né? tocou brimbal, cantou. Tentei, né? Daí, quando a gente tava indo embora, ele olhou pra ele assim, bem no fundo do olho dele e falou assim, ó, o axé da Bahia te pegou, você já vai voltar. Bem assim, Eu ele achei, falou pra ele. isso aí foi muito... Daí a gente virou as costas, vamos voltar, vamos, uma hora a gente volta, tem muito lugar que falta pra ver, e a gente foi embora. Aí uns dias depois a gente descobriu que a passagem estava errada, a gente ia ter que voltar na outra Mais um semana. perrengue. Caramba, hein? A passagem que a gente comprou dia 25 de abril, eu fui fazer o check-in, cadê o check-in que não abre dia 24? Eu fui olhar lá 25 de maio. Putz. Aí voltamos de ônibus para Curitiba, resolvemos problema em Curitiba, que tinha problema para resolver. E depois compramos mais uma promoção e voltamos para Bahia de novo. Nessa que a gente foi pro Sergipe daí, para não ficar muito na Bahia, né? Para isso a variar gente um pouco foi e os voltou. vídeos, né? E ao contrário, de todos os lugares que vocês foram, onde vocês não voltariam? Tem algum lugar que não foi uma eu- experiência legal? Eu não tenho, assim, acho que o único lugar que Porque a eu gente fui... acaba pegando o melhor do pior, É, né? a gente pega o melhor do pior, A assim. gente gosta de ir ver todo lugar que a gente vai tem problema, né? Nenhum Sim. esse lugar é perfeito, né? Mas a gente sempre foca na parte boa, né, da cidade, porque ninguém vai num lugar lá pra ver a parte ruim, né? Porque nem o pessoal vai lá falar, vocês foram só na parte turística, vocês foram não sei o quê. Fala, mas em Curitiba, que é o lugar que a gente mora, que a gente pode falar com mais propriedade, eu como curitibano, eu não conheço ninguém que vai lá em Curitiba pra ir no Parolim, Tatuquara, não sei o quê. Tipo, cara vai os lá caras no vão pra ir no Jardim Jardim Botânico, Botânico, ali, né? É, como a gente, quando foi para Curitiba, foi no Jardim Botânico. Sim, né? tipo, Conhecer então os é o que a gente lugares, faz né? quando a gente vai viajar, a gente procura ver a parte boa de cada lugar, né? A Então gente foi eu- naquela torre da Oi, né? Não tem uma tem torre a da Oi Torre lá? da Oi, que a gente chama de Torre da Telepar lá, É. os curitibanos, que é antigo, né? Mas é isso aí, né? A gente, de É que lugar, às vezes, eu pergunto porque às vezes a gente vai para um local E onde a gente detesta. sabe que é legal, mas acaba tendo uma experiência ruim no sim, lugar, isso a gente já entendeu? teve, a gente chega tão entusiasmado, mas se decepciona um pouco com o lugar. Sim. Mas acho que voltaria em todos os lugares que eu fui. Voltaria, Eu, pelo hein? menos. E outra coisa assim, porque da pergunta, né? A gente tem visto muita gente aí, eu tinha visto, você sabe quem é o Feleal? Vocês acompanham o Feleal ou não? Como? Feleal? Feleal. Não. Então, ele é um cara que morou no carro, depois agora Nos está viajando a Estados Europa Unidos, inteira, agora cresceu tá- bastante ele, cresceu bastante. E ele reclamou do Egito. A gente nunca foi. Eu sei. Sonho pro Aí eu Egito. ouvi não Vejo sei com quem todos os falar mal do perrengues, Egito. eu sonho. também. Aí não sei quem, pô, 3 Fala já. bem. O careca lá falou mal do Egito, porque os caras ficam lá Nômade tentando te raiz, vender e tal, né? É Então- muito incisivo, né? Pois é. A gente achou que Salvador seria assim, mas no nosso caso foi tudo tranquilo em Salvador, a É que esse do insistência. ali, né? Egito, o que assusta é para mulher. Não É. é todos eles o que falam. Não, os é caras o tentam trocar o assédio, camelo pela mulher. de oferecer Isso. camelo para mulher. A gente tem uma amiga Exato. lá de Curitiba que viajou Eu sozinha pra Índia, né? E diz que é bem complicado, Na Índia assim. também, essas os caras situações. pegam assim. em você. Não, ela disse que Eu ela tenho estava uma viajando de coisa. trem pela Índia e os galera caras abria a pegavam assim a cortina cortininha dela. assim, abriu e ficava olhando assim pra ela, assim, no Ela quarto. ficou assim. com medo, Daí né? ela Porque só ficou com tava medo. ela dentro de um trem cheio de homem, assim, né? Na Índia. A Índia Eu não também lembro é a Michelle outro lugar. contando que o caminhoneiro deu em cima dela foi lá alguma no, coisa assim, na né? Mongólia, né? Mongólia, É, na que eles Mon- tiveram que é. pular Porque pra do caminhão. parar, né? Tá louco. É, uma coisa que a gente sempre fala, eu e ele, é o feeling, né? Com o tempo você vai sentindo, você sabe?
Você vai pegando, você vai sentindo quando o negócio dá para ir, você já sente quando o negócio não dá. Sim. É isso que a gente usa hoje. A gente falou, né, lugar que não voltaria, a gente voltaria em todos os lugares. E o que a gente preza mais hoje também muito é sair da rota turística. Agora a gente vai nos lugares turísticos, sim. Mas a gente também não é que nem A gente as sai. pessoas acham que a gente é ingênuo, tá andando ali no Salvador, Também ali vai. por baixo é perigoso. Mas primeiro que a gente tá sem coisa de valor, a maioria das vezes. Primeiro que no primeiro dia a gente sai sem nada, Dá um nem rolê. celular, nem carteira, nem nada, dá um rolê pra ver se a gente pode andar mesmo ou não, É. né? Depois que a gente grava, né? Um pouco É assim. isso que eu tô falando. A gente prioriza hoje mais também andar nesses lugares assim, que não é tão turístico, para ter contato com as pessoas do local, assim. Porque a Sim. melhor coisa que tem é você andar, sentar, igual a gente tá sentado agora, ó. Almoçar, igual a gente almoçou lá na Baixa do Sapateiro, lá em Salvador, com a tiazinha ali do local, com o tiozinho ali, o dono, com outro isso é tiozinho demais, que né? morava ali. Aí Conversando. você senta, conversa, eles vão contando da vida deles, a gente Cuba vai, a gente sabe? fez isso. Isso Sair que com é as pessoas enriquecedor na lá viagem. e morar. Cuba, vocês foram pra onde? Pra Havana? Só Havana ou A gente fizeram? foi 2 vezes para Cuba. Foi uma vez para. Basicamente fizemos o mesmo trajeto, assim. A primeira vez foi para Cuba. O primeiro eu fui sozinho, foi uma vez só, né? Foi uma vez só. É. Fui para Cuba. Trindade. Trinidad, Santa Clara e. Trinidad, Santa Cienfuegos? Clara. Cienfuegos. É, isso daí. Daí voltei para Havana. E na segunda vez fui de Havana com a Patrícia já. A gente foi para Santiago de Cuba. Daí voltamos para Holguín. Depois de Holguín a gente foi para Santa Clara. Santa Clara, né? Santa Clara. Santa Clara, e depois Trinidad. E depois voltamos para Havana. E a gente ficava na casa que lá. Vocês foram também, né, para Cuba, né? A gente foi, mas a gente foi só pra... Só Porque a gente, fez a gente um ficava dia. de navio. Tá. eu E passei o um navio dia, é aquele aham. negócio, tem hora pra chegar, Chegar, hora hora pra pra ir embora. sair. E era tá. só Havana, não E dava daí tempo a de ir em outro gente lugar. ficou em casa de cubano, porque tem hotel e tem casa particular que você pode se hospedar Que a com experiência eles. é espetacular. Exatamente. Maravilhoso. E todas as vezes foi em casa de cubano, então a gente ficou com médico, com dono de casa, ficou com um monte de gente. Nossa. Cada um tem um papo Uma assim, né, história também. diferente. Tem uns que gostam, tem uns que não gostam do sistema, então, enfim, essa Vocês é... foram pra Cuba? Pra Cuba, uns 4 anos, né? Uns Mas 4, é bom 5 você anos. conversar com eles, Porque eu né? não Porque sei você se vocês absorve um monte pegaram, de porque agora situação eu adoro. diferente, o assim. negócio E lá é um lugar que a aqui, gente fala de eles voltar. estão apagando a É. luz, né? Chega às 7, 8 horas da noite, a luz acaba, A gente né? pegou, sabe aqueles carrão lá, de conversível lá? A aham. gente pegou pra dar uma volta, fazer guia, o tour, né? né? E o cara contou isso, a gente viu muito contraste, assim, de pobreza extrema, assim, com os caras com carro bom. A gente foi esse naquele negócio hotel do turismo nacional, aí né? mudou um pouco, né? A primeira vez que eu fui era uma Cuba, foi em 2002, eu acho. Acho que foi isso. Que era mais aberta, acho Que era turismo, uma né? vez, e daí a segunda vez que a gente foi também era outra, já tinha mudado totalmente, e eu acho que eles foram agora de Vai novo, ser já outra, mudou vai tudo ser de novo. Porque totalmente agora diferente, não né? tá fechado, Não, quando a Estados gente foi, Unidos já pouquíssimos não. lugares daí é- aceitava cartão, não tinha internet. Quando um monte de coisa. uma vez que a gente foi bem na época que tava o Obama. Então foi a parte que eles estavam De se abertura, reaproximando. é. Então tava muito bom lá. Comparando com a outra vez, tava muito bom, assim, não faltava quase nada, tinha tudo. E não tinha apagão de luz, não tinha nada, e tava normal, assim, achei assim, tipo, normal, assim, o país, né? Mas agora E tá- agora parece que se afastaram de novo, então tem um boicote lá, eles parece que estão penando de novo, É né? porque eles viviam muito do turismo. É, né? Era um e tem essa país que parte do vivia turismo muito do também, né? turismo. E essa época aí que teve de pandemia, diz que afetou todo lugar turístico, né? Afetou bastante. Pois é. Mas é interessante você sair e conversar com as pessoas, né? É, Que nem isso é legal, na o contato, Colômbia né? também, a gente ficou num hostel lá. A Patrícia até Não é perigoso, hein? vai falar do cachorro? Cachorro? Ah, não. Cachorro. Não, eu vou falar que é coitada. A Patrícia, nós estava lá fazendo comida no rosto. A Colômbia também tivemos vários perrengues, né? Que é o pessoal lá que se alguém estiver vendo a gente que assistiu o vídeo de Salvador, comentar, é perigoso onde vocês estão andando, que vocs não viram a gente andar lá na Colômbia, lá. Aí lá assim. É, Colômbia, Exato. Definido, Colômbia né? é um lugar que você tem um lugar que você entra dentro de uma favela lá, que é um lugar turístico mesmo. que você vai... 13 lá. É, 13, isso aí. Lá em Medellín. A gente foi pra Medellín também. Andamos lá no centro de Medellín, 7 horas da manhã lá. É igual andar aqui onde era a Cracolândia ali É mesmo. aqui de São Paulo. E andamos lá, Filmando. Não, lá nem filmava tanto. naquela época, né? Mas andamos um olho aqui e um aqui, né? E lá é tenso.
Mas, então Colômbia também, mas nem sei o que entrei na Colômbia. Você ia contar dos meus perrengues na Ah, Colômbia? perrengue. Cachorro? Não, cachorro. A Ai, gente tava no hostel lá. Perro. Perro. Fizemos um macarrão com carne, não sei o quê. A Patrícia perguntou pra mulher, posso dar comida pra ele? Ele tava pedindo o tempo É, inteiro a do mulher, meu lado, pode sabe? dar. A Patrícia deu comida pra ele, no outro dia a gente acordou, o cachorrinho... Tinha morrido. Ai, meu Você Deus. tá brincando? E a mulher chorando. E vocês iam comer aquilo? Não, nós comemos, a nossa comida a gente deu pro E aí? É a cachorro. comida dela. Não, que mas ela pode não ter fez. sido a comida. Pode não ter sido, Não, mas não até pode, então... Não foi, Não né? foi Se a ele comida. for A bem, gente tinha... Mas Cada vez que a gente lembra da Colômbia, eu falo do cachorrinho lá, da mulher, coitada. Nossa, ela gostava tanto do cachorro, né? Sabe aquelas pessoas que nem um filho? Mulher chorando, nossa. E não, eu entrei nesse assunto que falar de conversar com as pessoas, de né? conversar, de entrar na... Que no hostel lá que a gente ficou, a proprietária ficava conversando e tinha muita gente, por isso que é isso é legal. muito legal. O bom de Esse ficar em o hostel host também é que a você gente conhece prioriza muita isso. gente, assim, Sim. né? De vários exato. lugares e tal. Você fica no hotel, fecha a porta, não vê ninguém, sai, não conversa com ninguém. Muitas vezes os atendentes também, bom dia e boa noite e tchau, e não fala nada, né? Entendi. Aí hostel você tem aquela interação, né? Conversar. A gente com a van agora, a gente está tendo mais... Desde a outra viagem, né? Expedição lá na América do Sul, que a gente fez Uruguai, Paraguai, tudo que vocês viram. A gente já teve essa experiência de parar nos lugares e ficar conversando com o pessoal de lá. Então, Exato. o Beto fez um amigo, né? Aquele que fala que você é do Uruguai, aquele uruguaio. É, Uruguaio que conversa com ele, que fala, tô vindo para São Paulo. pega dica daqui. Dica. A gente, Dica. quando ele viu que a gente tava lá em Montevidéu, ele falou, ó, se quiser ficar aqui em casa, É. lavar uma roupa, sabe? O cara apoia, assim. Agora é no legal. Nordeste também a gente já teve uma experiência muito legal. Você perdeu o drone, você contou? Ai, Tem. contou. Ai, que triste. Lá na Mas não, praia gente, de Paraupeba. Não, ele eu perdeu. começo a tirar o drone da caixa, ela entra, ele sai, ela não quer ver. Não, drone é... Ah, Eu não olho. é igual Nossa, quando a é, gente eu- perdeu a mochila, que a Não, gente achou que tinha perdido. O drone, cada Ficou vez que triste. eu falo pra Dá Patrícia, uma cada tristeza vez no que você coração. monta o drone, o drone sobe, o coração Não, já eu fico vai nervosa, perder, vai não cair. olho. Pois é. Cada Tem vez uma bafão enquanto adrenalina ele tá. diferente. Aí É. ele volta, ó, tá aqui, tá Ah, vivo, ele até voltou. baixar ali, a hora que ele tá Esse dia, descendo, Fala você pra ele, fica não vamos assim, ter né? drone. Porque Ah, mas enriquece drone o é vídeo, senão não vamos ter adrenalina. drone. Não, enriquece o vídeo. Aqui na Marginal tem uma ciclovia que eu fiz um vídeo sobre a ciclovia. Imagina, De ponta a ponta. Pinheiros. E eu soltei o drone. Cara, não é que o drone sumiu assim. A hora que eu vi que ele ia cair no Rio Pinheiros ali, eu dei uma jogadinha pra ele caiu no mato e pra achar ele no meio do Ai, mato. meu Deus. Aí, como eu vi a última cena, eu tava vendo qual é o prédio que ele tava filmando. Aí eu tentei ir no mesmo ângulo pra achar o prédio. A Assim, eu gente olhei e tava olhando assim, aonde que é aquele prédio, ele tá caído. Ele foi lá É que no ele é meio muito do levinho, mato. esse, ele é muito pequenininho. Não, o meu é bom no ar, ele tem bastante resistência de vento e tal, mas o problema é a comunicação, que eu vi uns caras falando que a comunicação do meu é antiga, é sinal antigo, não sei o quê. Então você sobe ele, tá aqui em cima, ele perde sinal. Putz. Aí você vai um pouquinho pra lá, ele perde sinal, fica preta a tela ali, como se tivesse... já a- fica assim. Eu fico Daí eu falei, nervosa. daí return to home, daqui a pouco você não vem, daqui a Ele pouco some, aparece né? lá. Eu falo, ufa, nossa, mano. Não, mas assim, eu não queria drone porque eu passo esse nervoso toda vez que ele sobe. O Beto comprou, amei as imagens. Eu É, dá falo, um- gente, como pode uma coisinha desse tamanho faz uma imagem maravilhosa? Não, A gente é tem que- imagens lindíssimas de drone. É que quem Você- tá assistindo, às vezes com a GoPro não tem noção Não do tem. quanto o negócio Lugar, é bonito. né? E você mostra de cima e dá pra ter noção uma do visão como, mais como que é, ampla. né? Não, e a imagem dele é muito, muito espetacular. Eu falo para uma câmerazinha que ele Como tem, aquelas né? ruínas que a gente se encontrou lá, você vê dali é uma coisa. Aquele É. vídeo que você fez, que você botou o drone lá pra cima. outra coisa. É outra, né? Então, quando É muito perdeu, legal. assim, ele ficou de uma madrugada inteira com essa luminária da Vonter, né? Então. Que a gente comprou. E ficou o pessoal, ele conheceu um pessoal que falou, vai lá no meio do mar, porque a maré, né? Eu falei com um mergulhador lá. Falei, ó, dá pra você mergulhar aí e ver se você acha o drone. Nossa, Ele não achou. não acharam. Ficou Acho que a lá. maré levou Quis pra ficar. lá. Ah, é, não vai estar no mesmo lugar que caiu, né? Não, e ele era Enfim. muito levinho. Mas era... Não, voltando Mas lá vem no outro. negócio da Colômbia que você falou lá, né, no Perigoso, a gente chegou num lugar lá uma vez que a gente ia descer, tava dentro do ônibus, ia descer, as pessoas, não desce aqui, não sei o quê. Eu falei, por quê? Não, que isso você roubar, não sei o quê. Daí eu olhei no vidro, tipo, que nem a Cracolândia, assim, só que era à noite.
Daqui a pouco passou um carro da polícia, mas não era que nem aqui no Rio de Janeiro, tal, que os caras estão ali. O cara tá tipo um tanque de guerra com uma metralhadora daquelas que tem no Assim, Iraque, sabe? assim, Atrás, sabe? assim, ó. O cara tudo encapuzado aí, com metralhadora, aquelas metralhadoras de combate mesmo, assim, gigante, ai, passando por lá. Eu falei, nossa senhora. Não, aí teve uma briga também no ônibus nesse Tem uma dia, briga, o cara do tirou a faca dentro do ônibus, Você tá assim, bom. nós dentro do Nossa. mesmo vagão Que ali do ônibus. experiência. E o cara, vem, o cara com a e todo mundo saindo. Nossa, o negócio é punk. Só puxando esse E não. gancho, pode falar. Amor. Última coisa. Aí a gente chegou, eu falei pra minha mãe, não, é tranquilo, Colômbia é tranquilo, não sei o que. Cheguei em casa, a televisão lá, atentado a lá e não sei aonde, vendo onde a gente tava. Porque puxando esse gancho, a gente sempre prioriza também andar de transporte público. Pra A gente mostrar, né, como tenta que o povo... Exato, tenta o mínimo usar Uber, assim, só quando pra dá o gente mesmo sentir, né? preço, assim, a gente ainda muito longe, a gente usa o Uber, né, o transporte de aplicativo, assim, mas geralmente a gente prefere o transporte público. Porque daí a gente Pra já vai vivenciar na pele já o- vivencia aquele, eu sempre falo para aqueles dias que a gente está ali, a gente se sente parte do povo ali, né? Naqueles dias ali que a gente está ali, pelo menos a gente se sente parte, assim. A gente sempre prefere. E a gente sempre faz amizade também em ônibus, que o pessoal sempre quer ajudar. Começa a perguntar, tá chegando, os caras já ficam amigos ali. né? Daí as pessoas falam, Aí não, usa não. o Google, né? Daí vocês vão pelo Google. A gente sempre faz Mas uma rota sempre pelo Google, assim, dá uma confirmada, né? uma rota Que nem pelo hoje Google, né? usamos o Google e o Google mandou a gente ir lá na outra estação lá pegar, sendo que a gente tava... Eles foram lá pra Tiradentes. O Google mandou a gente pra Fala, tirar vai pra Tiradentes pra poder entrar na luz. Vai tirar daí, pegamos na Tiradentes, daqui a pouco passou na luz, eu não falei, mas podia Ué. ter pego aqui. E o Ushuaia não. Ainda não. Não. Mas lá deve ser muito legal. Mas né? A acho gente que é tem um bom sonho de ir lá pra de carro, né? Porque para se locomover. Porque aí é mais bonita a viagem do que lá. Isso. É o mesmo caso do Uruguai. Lá a gente não foi para o Uruguai porque a gente tem uma intenção de ir de carro. Porque, como vocês falaram, as melhores partes acho que é. É parar nas praias, É, pelo e daí, litoral, daí né? o transporte público não chega e e sem carro fica difícil, né? Pois é. Tem que pagar passeio, essas coisas não gosta muito de pagar passeio. Não, essas e a coisas. gente, E nem tem Uruguai- ali transporte. E o Argentina, Engraçado Buenos isso. Aires com certeza já foram, né? Já. Eu não. Eu Não? fui umas 4, 5 vezes pra lá já. Eu, Pra Buenos cada Aires. marcado. Queria até que você falasse, você deve ter feito o tour lá no Boca, né? Fui. 2 vezes fui no estádio do Queria Boca. que você falasse aí do teu... Do canal. Ah, no canal? Tem um do canal teu de futebol projeto aí aí. também, que é novo, né? Vou deixar o Instagram aqui. Itamar Japa, é o nome do canal lá. Aí eu tô tentando visitar estádios, né, pra ver. A ideia também é, de vez em quando a gente estiver na cidade, ver um jogo. Mas faço o vídeo de palpites lá também, quanto que vai dar o jogo. e Ah, tal. que legal. Futebolzinho lá. E o que você já tem aí, que você já viu? De estádio? Boca, com certeza. Não, eu Não comecei foi? agora. Não, Não, esse canal foi, mas não é gravou. recente. Não gravou, não Naquela gravou. época do Boca, nem pro canal Lá Viajar a gente gravava. Na Argentina, eu acho que... Não, a gente começou a gravar muito recente. Porque no lá tem o canal. tour do Boca e do River. Tem. Eu fui no... Não gravava ainda, mas fui no Boca e daí saí, fui lá no River, cheguei no River, tava fechado. Daí não fiz no River, mas fiz do Boca 2 vezes, né? E, Boca Juniors é o meu sonho mesmo, um dos sonhos é ver um jogo Putz, na deve ser um Bomboneira de Boca De e preferência Boca e River. River. Né? Super clássico, Aí Aí ele vai exatamente. sozinho, porque senão. Exatamente, é vai um ter sonho que eu sozinho. tenho, que deve ser loucura, né? Aquilo lá. E ali visitou tudo. Porto Madeiro, fez toda a ali, parte Buenos turística, Aires, Caminito. parte turística, Pegou tudo. aquele trem da La Costa lá, que vai Não, até esse o... não. Quando eu fui a primeira vez, eu ainda não tava com a Patrícia, fui com meus amigos doidos lá. Pra Ixi. você ver como eu já era doido desde o Gente, do início. só Primeira... quero cortar ele um pouquinho. Essas histórias que vocês estão ouvindo nossas, não é nada das histórias que ele tem com os amigos dele, porque aí a coisa é muito mais pra baixo ainda. Não. Aí é outra história. A primeira viagem que eu fiz, aliás, foi para Buenos Aires, primeira viagem pro exterior. Pegamos um avião e ia pra Venezuela. As praias da Venezuela. Pô, a praia da Venezuela é Caribe. Caribe, lindo demais. A praia mais bonita que eu fui, acho que foi lá na Venezuela. Mas aí a gente ia pra Venezuela com meu amigo e o cartão dele não passou, daí eles compraram passagem pra Buenos Aires. Eu falei, o que eu vou fazer em Buenos Aires? Não tem nada, é uma cidade normal, né? Pensei comigo, Pô, tá louco. na época, né? Não sei lá quantos anos atrás. Daí eu falei, não vou. Daí eu falei, vamos, você vai gostar, não sei o quê. Daí eu falei, então vamos. Daí eu comprei a passagem e falei, nossa, que cidade massa, né? Cheguei lá, nunca tinha viajado pro exterior, nada. Nem cidade É histórica. a Europa aqui, né? mais perto do Brasil, né? Não, daí de lá pra cá que eu comecei a viajar mais, assim, né? E daí, na primeira viagem que a gente foi, meu amigo que foi lá, eu já conhecia, inclusive tem muitos amigos lá na Argentina, porque tem uma banda, aí tem vários amigos de banda lá, Argentina e tal. E a gente saiu com ele que conhecia tudo. E eu não ia. Aí fomos lá no Boca,
Aí voltamos no meio da favela lá, da La Boca lá, sozinha, velho. Ali. E nós, assim, tipo, num lugar que a gente passava umas quebradas, assim, ó, aqueles prédios bonitão, assim, só que tudo abandonado e fechado com concreto embaixo, e em cima tinha gente morando, assim, com aquelas roupas pra fora. Invadido mesmo. Invasão. Aí a gente ia passando, nós, assim, na rua, e, tipo, ia sair as pessoas na janela, assim, sabe? Que nem no filme, assim, ó. Saía na janela, olhava assim, daí a gente olhava e eles faziam assim. E a gente indo assim na rua, mandamos em paz. Daí as pessoas que estavam na rua, vocês não podem andar aqui, que é muito perigoso, não sei o quê. Daí meu amigo, não, eu sou do Brasil, eu sou da favela do Rio de Janeiro, não sei o quê. Falei, pior ainda falar, né? Não sei se é pior ou melhor. Não faz mal, isso não quer dizer nada aqui, assim, né? Os caras faziam. Eu não sei que a gente passou no meio lá, sei lá onde que a gente tava, passamos e saímos lá no São Telmo e foi embora. A primeira vez que eu fui pra lá, que eu tenho que ir lá no Caminito, aquela coisa toda, o cara falou assim, ó, evita aí depois das 6 lá, né? Não vai no final do dia. Não, e aquelas duas ali, né? ruas ali, não sai pra lá nem pra cá, pois né? E aí, falando de próximas viagens aí, quais as programações aí pro futuro? Próximas viagens, no nosso caso, a gente normalmente decide a próxima viagem conforme a promoção que apareça no tempo que a gente tem disponível, né? Que nem a gente tem feito muito isso. Por isso que às vezes a gente não estuda muito o lugar que a gente vai, porque, estamos aqui. Minas Gerais, que a gente foi agora recentemente. Quinta-feira, olhando a pesquisa, fomos de ônibus, achamos ônibus quinta-feira de noite e viajamos domingo, né? Então, teve 2 dias para dar uma olhada e ver o que a gente Minas faria. O quê? Belo Horizonte? Ou... Foi para Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana, a Terra do Pelé e voltamos por São Tomé das Letras. São Tomé das Letras dizem que é bem legal lá. É terra de doido. Eu ia falar isso. Todo tipo de doido lá que você imagina. Dos OVNIs, isso, né? Lá na OVNIs, terra. gnomo, Bruxa. bruxa. Verdade. E os doidos mesmo, né? doido. Do cogumelo lá. Não, mas é por isso que eles veem tudo isso. Pode ser. Tem lógica. Depende do grau do cogumelo, você vê várias coisas. Mas é legal, ó, o clima lá é legal, esse ambiente. E daí agora é aquela coisa, se aparecer uma passagem, se tiver o tempo, a gente vai. Mas a princípio, um desejo que a gente tem agora momentâneo é Goiânia. Para comer. Por causa da comida, que a gente foi para Minas, comida maravilhosa em Minas, e daí falaram pra gente que Goiânia é uma comida parecida com a de Minas. Pra quem não sabe também, eles fazem posts de comida, né? De pratos que vocês comem em restaurantes, lugares que vocês vão, né? Vídeos, né? Vídeos, E os vídeos que mais a galera gosta de ver no nosso canal é comida. É comida. Tanto que a gente lançou o primeiro vídeo agora já de Salvador. A galera, tô esperando o vídeo de comida, Calma que vai Mas chegar. só pra explicar, né? É um canal separado da viagem, né? Não, no Instagram, a gente tem um Instagram que é o Me Leva a Comer, que a gente só posta foto. Tá. Mas os vídeos de todas as comidas que a gente come vai pro Me Leva a Viajar, só que vai um junto. vídeo específico. Daí a gente sim. faz um Entendi. só de comida. Só de comida. No YouTube, Salvador agora, logo em seguida vai ter um vídeo aí, comida de Salvador, né? Tudo que a gente comeu lá em Salvador, separamos. com preço, Que a gente coloca fazia tudo a num vídeo comida só. no mesmo vídeo, conhecendo. Mas Entendi. aí, como os nossos vídeos de turismo na cidade tá ficando muito longo, a gente fez 2, um de turismo e um legal de isso aí, comida, bem assim, em legal. vários lugares. Boa ideia, né? No vídeo de vocês agora atual, né, no YouTube, vocês estão aonde? Em Salvador, acabamos de chegar em Salvador. Vocês acabaram de chegar em Salvador. No mês Já passado, saiu isso. do Morro de São Paulo e já saiu gente- do morro e aí próximo Vocês é em têm um Boitema. delay de quanto, assim? Dá pra ter uma ideia, assim, de Agora tá... um mês atrás? mês. Um mês. Um mês. mês e pouco, Um mês e pouquinho. E quando que é lançado o canal de vocês? Vocês lançam Todo domingo a gente posta. todo domingo? Agora a gente tá querendo, agora como a gente tá com bastante material, a gente vai começar a postar 2 vezes por semana daí. E aí Pra vocês dar uma já estão com aproximada, os né? vídeos lá, já subiu, já tá tudo Não. lá. Não? Não, porque às vezes aperta, né? Aperta, ainda mais que tá viajando, daí não dá tempo de editar, né? O tal de domingo ali, falta fazer... Hoje é sábado, Hoje é então sábado. falta fazer a thumb da Não, manhã. e aqui, sábado, vocês estão em São Paulo. E nem fizemos outra Estão ainda. conhecendo São Paulo, estão fazendo vídeo aqui em São Paulo. O que vocês conheceram aqui em São Paulo? Nada. Já visitaram? Hoje, Hoje? não, O ontem Mercadão, nada. eu vi. Ah, não. Vocês Ontem já sim. foram no Mercadão. Não, a gente desceu da Luz até o Mercadão, passamos em Santa Efigênia, fomos no Mercadão, voltamos lá pra lá e fomos ali na Memorial da Resistência, ali que era na frente, Sei. que era o único que estava aberto na hora. E os outros pagam também, né? Daí hoje parece que é gratuito o da Língua portuguesa. da língua Da língua portuguesa e outro, portuguesa. então talvez a gente vá ali conhecer esses daí que são gratuitos hoje. Entendi.
E depois estão querendo ir no Allianz Parque, né? Pro outro canal lá de futebol. E amanhã a gente vai para aquele lugar lá, Paranapiacaba, que dizem que é bem legal lá, né? Lá não é lá que tem um passeio de trem ou não? Isso. Tem né? o trem aqui que sai de São Paulo, mas o trem turístico é muito difícil conseguir, né? Como a gente vem em não cima da consegue. hora. Antecedência, né? Mas parece que tem um trem, um metrô mesmo, o trem, alguma coisa que vai sai até da uma Luz, cidadezinha, daí pega um ônibus. Sai da Luz. Sai da luz. eu vi isso, né? Por isso que a gente ficou do lado da luz, porque para pegar esse trem Pra 7 horas da tentar pegar manhã esse daí. trem. Ah, entendi. E daí segunda a gente também vai continuar aqui e a gente pretende fazer comida de rua mesmo, né? Tá. Aqui em São Eu Paulo. ia falar para vocês irem na Paulista, mas vocês já estão programados para ir. Eu né? falei pra eles da Porque no feirinha da domingo- madrugada. Ah, Mas no domingo tem a Paulista fechada. Domingo. Ah, A gente da foi. outra vez que a gente Coisa veio, a gente legal foi pra lá fazer. na Foi. Paulista A gente no já domingo. teve aqui em aham. São então Paulo, tá. fizemos um tour aí turístico aí Tem por vídeo? aí. Tem, aham, vídeo. tem. Legal, então. E é legal São Paulo, né? Antes da gente ter vindo passear aqui, a gente só passava em aeroporto, às vezes ia para um aeroporto para outro, ou no máximo descer para comprar coisa na feirinha lá, às vezes. Sim. Mas nunca tinha passeado em São Paulo. Eu achei até a cidade bonita ali, a parte do centro ali, assim. Eu esperava menos de São Paulo, assim, sabe? Tem umas edificações bonitas Tem, e tudo, ali tem, assim, né? né? A gente fez bastante, né, passeio por São Paulo com a van. É. E, né, Vida, a gente A gente achou fez bem um vídeo de São seguro. Paulo, foi Não, na esquina da Ipiranga com São João, que tem a música, então a gente foi Esse fazer final uma Ah, da outra vez a ali. gente passou lá. É, a gente passou lá. E o nosso amigo que tava junto com a gente, cuidado que aqui senão você é assaltado. Não, Então, todo aqui em São Paulo Todo tem lugar que a gente isso, viaja, todo mundo fala assim, vai pro downtown, né? Vai lá conhecer o centro. Aqui é complicado ir no centro, né? Mas Só ficar atento. a gente né? gosta dessa Dá pra dessa bobear. arquitetura Não, mas antiga, né? dessa Vitor? última vez que a gente passeou pelo centro, estava bem policiado. Dava bastante. Tanto que a gente Tá. parou no mercado não, como no municipal lá, No Teatro Municipal. no Teatro Municipal, polícia É. no quarteirão É, inteiro. Nossa, mas São Paulo é muito grande, né? Nossa, quando a gente veio aqui, a gente ficou na casa do nosso amigo aqui, né? E ele falou pra gente, venham que a minha casa é pertinho da estação que vocês vão estar. Pegamos o ônibus, levamos quase uma hora pra chegar lá, em 40 minutos. Você viu que era pertinho? Eu falei, nossa, esse tempo eu atravesso Curitiba. Dizem aí que no mundo corporativo que se você atrasar meia hora pra uma reunião, tá de boa. São Porque Paulo, faz porque- parte do negócio. É. Ó, a gente tá mudando, né? Eu falei pra vocês, né? Assim. Quando a gente tava do outro lado da ponte, só para cruzar a ponte do Rio Pinheiros, que tem 200 metros, demorava uma hora. Então, uma hora para dependendo cruzar do a ponte. horário. Uma hora lá em Curitiba, você praticamente atravessa a cidade, né? Então. No horário normal, assim. E assim, vocês já tiveram uma Kombi também Já. no passado, né? O projeto Me Leva a Viajar surgiu em paralelo com o De Mochila e Caneca, que eu falei no início, para andar de Kombi. Aí depois que a gente unificou tudo, né? Mas a Kombi a gente começou para acampar e tal, mas é muito trabalho, né? Para ter... Mas era uma combinha montadinha de. Monta- A gente de montou, a pia, gente fez, aham. A Montamos gente mesmo que no montou. manual mesmo lá. Sei. Primeiro, eu nunca tinha pegado um tico-tico, eu mesmo cortei. Fiz os cortes Foi na que nem a madeira gente. lá. Tinha 2 parafusos em cima e um embaixo no tico-tico, né? Eu pus só os de cima, daí o negócio fez assim, meu amigo, mas o negócio é sem o parafuso aí, cara. Mas saiu, Mas tudo foi. torto, mas foi. Eu mesmo que fiz tudo, E ela quase. tinha nome? La Poderosa. Lá Poderosa. Legal. Ah, era Poderosa. linda, nossa Kombi era... Nossa, essa Kombi aí, a gente comprou ela, foi um achado. Nossa, a gente procurou muitas Kombis, chegamos lá. Posso contar a história da Kombi? Pô, A Kombi era Estamos querendo novinha, novinha. procuramos lá, em um outro lugar achamos um tio lá. Ele tinha comprado a Kombi porque ele ficou desempregado. A Kombi tinha menos de 50 mil quilômetros. Ele comprou para trabalhar. Quando ele comprou a Kombi, ele arranjou emprego, foi trabalhar de caminhão lá, deixou a Kombi abandonada. Ele vendeu a Kombi para uma empresa de transporte. Logo que ele vendeu a Kombi, a empresa afastou a Kombi e comprou van. Então ela não rodou. Nossa, A Kombi tava tinha novinha. 40 e poucos Zeninho. mil quilômetros. Pô, você Ela não achar tinha- uma Kombi com Ela 40 não mil tinha quilômetros. uma ferrugem. Eu levei no nem mecânico. folga na direção tinha. Nada, não tinha folga na direção, Eu peguei umas ninguém outras acredita. lá, meu senhor, né? Aquela ali era assim, não. Kombi tem eu sei. 100, Não, mas mas era, não é folga, né? Kombi não tem jeito. Não, a era folga uma não tinha. folguinha, não era férias, era uma folguinha, né? E daí levei no mecânico, o mecânico lá que fez a manutenção lá, falou, cara, esses caras nunca rodaram essa Kombi, tá tudo original, as peças, Pastilha, pastilha tudo, de pastilha de freio, freio, tudo tudo original, sabe? Tive que trocar, que já tava velho, que era uma Aham. Kombi 2006.
Mas ele falou tudo novo, pneu original, pastilha de freio original, tudo original. Aí quando a gente decidiu vender, porque ela estava parada, a gente não estava rodando, a gente estava com medo de colocar nesses OLX, porque tem muito golpe, né? Falamos para os amigos venderem, não conseguiram vender. Colocamos no LX, primeiro comprador que ligou, onde que tá que eu já vou ver. O cara chegou lá, olhou, falou, posso fazer o Pix já primeiro? Primeiro, assim, posso fazer o Pix. Já fez o Pix na hora, vendeu na hora. Antes da gente assinar o documento, ele fez o Pix já. E aí? Tipo, Desespero pra não querer pegou ficar sem a ela. Kombi na hora já. Já pegou já na hora. Porque o cara entendia, E aí? né? E a dor no coração? Quase choramos, né? Quem gostava da Kombi. A gente pagou na Mas época, pagamos nela 17 mil, né? 16 ou 17, Isso que ano? agora eu não lembro. Quando a gente comprou? Não sei, não lembro o ano, mas faz uns 6 anos, acho. Pagamos 17 e vendemos por 32. Nossa! Porque tava equipada com tudo, né? Mas o equipamento... Tinha placa solar, o cara ia ter que tudo? desmontar tudo. Nada, só tinha os móveis Cara, que tinha a os gente móveis mesmo que eu fez. fiz lá, Só. tudo Não tabajado, tinha né? Uma nada. caminha pra dormir É. e tal. Caminha, o armarinho, tudo. Eu mesmo fiz Mas tudo. a gente que fez tudo, assim. Não, depois meus amigos ajudaram, daí ficou mais retinho. Mas chegaram a viajar assim... Não, o máximo Tem que a gente vídeos foi... ou não filmava? Tem Tem, vídeos acho lá. que tem. O máximo que a gente foi de Kombi foi aqui em São Paulo. Sei lá que cidade que foi, nos encontros de Kombi que tinha aí em São Paulo. Sei. Nunca tinha Normalmente dirigido uma interior, Kombi. né? Interior de São Paulo. Nunca tinha dirigido uma Kombi e peguei a BR de Kombi e só estava acostumado a dirigir carro com direção hidráulica e tal. Pega a Kombi na BR Nossa. de noite com os malucos combeiros que andavam rápido. Foi tenso. A Kombi bate um vento, ela faz assim, pega um buraco, ela faz assim, se acelera, ela faz assim, então é complicado. Agora a diferença, né? Vocês tinham a Kombi, viajavam com ela. E agora vocês fazem tudo tipo mochilão, né? Que antes a gente já só viajava de mochilão, né? Aí foi pra Kombi e voltou pro mochilão. Voltou pro mochilão. Dá mais liberdade, né? Porque com a hoje... Kombi você acaba ficando preso, como a gente com a van. Acaba ficando um pouco preso. A gente gosta, tudo, mas você acaba ficando um pouco preso. Fica preso, né? E vocês Hoje- Tem onde que vai deixar a Kombi? E a Kombi, o cara enfiou um prego ali e abriu a porta, né? Pois é. também tem tudo isso. mas né? hoje a gente já sabe que o nosso estilo é mochilão, não adianta. Gostam. A Esse gente, é o nosso estilo estilo de é vocês. mochilão. A gente não se adianta. adaptou a ficar em entrar lugar. no carro. Kombi. É mochilão. Um olha pro outro. A gente Pensa- tentou, mas não teve Não, jeito. mochilão mesmo, de viagem, assim, sem rumo, assim, sabe? A gente tem uma programação de mochilão. A gente entrevistou uma amiga dela também. minha Vou amiga deixar a que capinha fez do vídeo aqui. Europa. Sozinha, mulher, fez um mochilão lá por 8 países na Europa, sozinha, sem falar algumas Falava línguas o ali. espanhol e o inglês, né? E se virou ali, né? Se vira, gente. A primeira viagem eu não falava Se nem vira. inglês, nem espanhol, nem nada. Fui pra Europa. Não, e Com a cara e lá coragem, na Rússia, peguei lá, a quando eu bolsa, fui, mochila e pra fui. que mais difícil do que russo, né? Pois Eu é. não falava com russo, eles não queriam falar inglês, não sabiam também. E é só ali, vai e chegava em tudo que é lugar. Tem algum país longe? Agora vamos falar, né? Porque vocês falaram agora do sonho aqui. Pra longe. Sei lá. O Tem um sonho? Islândia, Vocês têm curiosidade assim de fazer Noruega, assim, fazer China, um país Japão, bem- Coreia, Temos, essas coisas assim, temos. tem, né? Japão, Tenho sabe, vontade, esses mas é meio países- caro lá por enquanto. As nossas viagens bem agora, caras. nesse momento, a gente tem feito conforme o canal paga também. Não estamos investindo praticamente nosso dinheiro todo que a gente gasta é do canal mesmo, né? Tá. Então a gente procura fazer conforme comida e tudo conforme o canal paga, Aham. né? Mas a gente tem intenção de um dia ir para esses mais longe, gastando mais, né? Porque daí o canal tem que crescer mais, não né? tem como, também. né? Porque a você gente faz vê isso, muita você gente faz- fazendo aquela turminha ali, Tailândia, Bangkok e Vietnã. Lá é muito né, pessoal? barato. O problema é ir lá, né? Mas a lá, passagem, mas comida estando barata, lá estadia é barata. Tudo Barato, muito né? barato. Mas a gente tem vontade. Também precisaria de mais tempo. Por enquanto Sim, a gente tem muito longe, trabalho aqui, então Ainda não fica dá pra preso gente ir Ainda muito estamos longe. presos. É que nem aham. a gente A gente ainda está também. preso. É. Por Se isso que não eu tiver falei, essa né, questão, do motorhome, assim, às vezes a gente quer tanto sair, que a gente sai daqui, pega a estrada, para num Exato. posto, dorme no posto e volta. Exato. Exatamente. Só pra te poder Vai dar pro uma Exatamente. estrada. Pra camping ir, né? só pra sair de Não, casa, sair do apartamento, né? Aquela coisa Só que fechada. a logística de trazer tudo pra cá, levar, ficar um dia só, voltar, ter que descarregar É. tudo. Putz, isso Por isso que nesse caso eu gosto mais de pegar ônibus, que é muito melhor que pegar avião, que também tem uma logística, horário, não sei o que, encheção de saco. E o ônibus não, pegou, quero comprar agora. Comprar agora tá R$100 pra ir lá pra, Pois é. sei lá pra onde, vou lá,
de São Paulo, principalmente. Daqui pega para qualquer legal. lugar. E de Curitiba a São Paulo é R$60 a gente pagou para vir. A gente viu um cara de ônibus que faz só ônibus mesmo. O cara foi lá pra Machu Picchu, lembra? sim, e já daí foi vários parou, dias. desceu, já era, não precisa esperar, é tudo certo. Vocês né? foram no Peru já? Não? Agosto, Já. Foi pra Eu Machu não fui. Picchu? Eu fui pro Peru. E aí, fui. sensacional? Não, quando eu fui pro Peru ainda era liberado lá. Eu entrei 9 da manhã, saí 4 horas da tarde lá. Agora você tem um tempo pra estar lá agora dentro. é Hoje em dia circuito. Muita Tem gente, um né? circuito que você tem que fazer, não pode Não, sair eu dele. subi lá o Ana Picchu lá, que tinha uma quantidade de pessoas lá. Eu fiz o Machu Picchu inteiro, daí, vamos ali naquela montanha, vamos. Nós chegamos lá, eu nem sabia que tinha... Eu não, acho que sabia, mas faltava poucas pessoas para dar a lista lá. Agora não, agora é tudo... Já tem que comprar com hora antecedência marcada, de... com guia, É, com tudo. E não falaram sei que vai quantos meses. fechar, viu? Eles falaram Pois é. que daqui mais pra frente, não sei quantos anos, porque tá tendo todo um desgaste do povo. A Patrícia tá Eu querendo sempre desesperada falo para pra ir ele, antes que eu tô feche. desesperada pra ir. Eu sempre você falei não pra foi ele, eu lá? tô Não, a desesperada gente pra também ir. não foi? Eu não fui. A gente Você não também foi? Nossa, não muito, foi. nossa, Sempre falei pra ele, eu você tô olha assim desesperada, vídeo, desesperada. A hora foto, que der tudo mais quanto é tempo, a gente coisa. tem que ir pra lá. Você falei pensa, isso, nossa, é desesperada. pequenininho, mas você chega lá, é uma cidade mesmo. Entendi. Enorme, gigante assim, ó. Você anda, que nem eu falei pra você, chegamos 9 da manhã, andamos tudo lá, e na 4 horas da tarde a gente não tinha visto ainda tudo. E é E muito tá grande. aqui, né? Muito bonito, Mas muito é que bonito. caro, mas não é, a gente já olhou, é caro, não é barato. Não é barato. Porque hoje em dia você tem que Não. pegar o guia, você... Porque você tem três formas de Quando subir, eu fui, né? Não quando eu tem? fui era baratinho, Não é acho que mais era liberado, 100 e pouco a assim. entrada e ficava o dia inteiro. Quando ele foi, era barato, super barato. É. E a gente foi de caro. trem também. Chegamos lá em Lima na hora, compramos o trem na hora. E o trem de Ollantaytambo lá para Machu Águas Picchu, né? Calientes. Águas Calientes. E foi tudo na hora, tipo, de um dia para 2 dias para frente. Agora não é possível comprar trem, eu acho, né? Assim, E Você Machu- tem trem, você tem os caras que faz trilha? Pode subir de Trilha, aham. tem a né? trilha, tem. O trem vai até a cidade base, daí da base tem um ônibus que sobe até lá, ou você vai a pé, né? No caso, a gente subiu de ônibus e descemos a pé, porque é um visual maravilhoso, assim. Nossa, aquele lugar que os Incas escolheram para colocar, aquela cidade, Sei. você olha assim, você fala, cara, os caras... E aí, você Escolheram sente uma bem. energia... Nossa, é absurdo lá? alucinante lá. Você olha aquelas montanhas assim, e você olha lá de cima do Machu Picchu, você olha lá embaixo, vê o trem desse tamanho lá embaixo, você fala, nossa, é louco, esse lugar aqui é muito bonito. E tem outro lugar que a gente quer ir pro Peru, que a gente quer ir, que é o Machu Picchu novo, que eles chamam lá, né, que é Choquequirao. Choquequirao. Choquequirao, que é o Machu Picchu que ninguém vai lá, só que é 3 dias de caminhada para chegar lá ainda. Nossa. E diz que é igual, não sei, né? Mas falam que é igual ao Machu Picchu, mas é difícil acesso. É que ainda. não escavaram ainda, não escavaram acho que nem 10% ainda, né? Então eles estão trabalhando. Por isso que eu falo O que eu próprio acho Machu que com o Picchu tempo tem vai fechando o Machu pessoas Picchu cavando as partes e eles ainda. estão abrindo outros lugares para você ir, sabe? E eu aprendi esses dias que o nome não é Machu Picchu, é Machu Picchu. Exato. Uma Machu guia Picchu. falando, bem engraçada. ela. Mas já acostumou, né? Todo mundo Não, fala Machu ficou Picchu, Machu né? Picchu. Nossa, o Peru é 2 lugares que a gente foi, assim, que é louco esses negócios, assim, de sítio arqueológico. O Peru e o México. O México, você o anda, México você tem troca... aquele... Como chama lá? Do sol, né? Tem Do- lá, Não, tem a já foi pra pirâmide cidade lá do dentro. México, até o Teotihuacan. É. Nossa, no México você anda 2 quadras, tropeça num sítio arqueológico lá, que na rua, no centro da cidade do Foi México. naqueles cenotes lá que tem, não? Não, a gente não foi lá pra parte das praias, a gente foi pra outra região, né? Tá. A gente foi pro México, pra cidade do México e pra região de Oaxaca. Porque tem um ali. parque ali mesmo que você entra, que tem pirâmide dentro, É. tudo, né? Bom, infelizmente, que nem aquela parte do jogo que todo mundo fala... Estamos finalizando aqui o bate-papo com o pessoal do Me Leva a Viajar, o Japa e a Patrícia. Agradecer aí mais uma vez a presença de a gente vocês. que Foi agradece. Vocês. um prazer aí bater o papo com vocês. Ainda bem que deu tudo certo. Que bom que vocês lembraram da gente. Ainda Né? bem. Vocês vieram aqui para São Paulo. Ó, tudo por causa da mochila. Uma mochila. Não, eles vieram falar com a gente e aproveitaram para pegar uma Exatamente. mochila. Tá bom? Então, obrigado aí. Obrigado. Boas a viagens vocês. para vocês. Igualmente. Obrigada, igualmente, para todos Curtam nós. ainda São Paulo aí, que vocês ainda têm uns dias, né? Vamos curtir. Aproveitar. Vamos curtir, É isso comer aí. bastante. Vou deixar aqui todos os Instagrams, que eles têm uns 8, mais ou menos. Vamos lá. É Tá isso bom? aí, gente. Valeu. Obrigada, Muito obrigada a obrigado vocês. Muitas viagens. É isso aí. Vai ter E tá bastante lindona, né? amigos Tá lá, muito né? linda ela agora. Tá. Que a gente possa se encontrar aí na estrada de novo aí, qualquer... Que a próxima seja em Qualquer momento. outro destino. É, outro lugar. Bem longe daqui. Bem longe do
Tá bom? Valeu, obrigado Gente, aí. obrigada, Obrigado. viu? Se Obrigada puder por curtir, tudo. compartilhar, se Bom, inscrever, vai ficar. ajuda bastante o canal. Valeu, galera. Valeu.